Pessoal, essa aqui é a segunda edição do nosso CEOcast. Estou novamente com meu amigo, Oscar Kurtz. E, por favor, apresenta os nossos convidados de hoje. Ok, com muita satisfação, né, com muito prazer, nós temos hoje aqui do nosso lado o professor Gerdau, vou dizer que é conhecido internacionalmente, né? Ex-professor da UFMG, foi coordenador de vários cursos de odontologia aqui em Belo Horizonte. Atualmente é o coordenador da Faculdade Arnaldo, né, do curso de odontologia da Odontologia. Faculdade Arnaldo. Além de ser um cientista também, depois ele vai contar um pouquinho aí sobre as experiências científicas com raio laser, com laser aí na área odontológica. E nós temos o Bruno, que é o nosso diretor técnico e diretor comercial, que é responsável pela interface cliente e empresa dentro da Sofex. Muito legal. Eu queria. Que é engenheiro também, engenheiro eletricista. Bacana. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. E eu queria começar nosso bate-papo perguntando para o Gerdau de onde veio esse interesse pela tecnologia. Eu, desde criança, desmontando os primeiros rádios, né? E sempre gostei muito de pôr a mão nas coisas, de trabalhar em máquina, e tecnologia faz parte da minha vida hoje, né? Dentro da odontologia, principalmente. Entendi. E você acha que a faculdade ela tem uma obrigação de ser um espaço de vanguarda? Eu vou reformular. Você acha que a faculdade deve ser, de fato, o primeiro lugar a investir nas novas tecnologias para que desde a formação os novos profissionais eles já estejam atualizados? Você acha que é uma obrigação? Eu acho que é a função, né, acadêmica. Quando fala faculdade, aí vamos englobar as universidades, os centros Claro. universitários, toda essa área acadêmica, a função, filosoficamente falando, é de contribuir para a sociedade. E é claro que tudo que sair de lá, em termos tecnológicos, de inovação, com certeza vão ser de bom grado aí, de bom trabalho aí para a nossa sociedade. Oscar, e como é que começou a história de vocês dois aí? Olha, essa história começou através do Betone, que foi a Tá, nossa primeira gravação. O Betone, professor de uma faculdade, de um curso de odontologia, onde o professor Gerdau era o coordenador também, o Betone era professor, e na conversa entre eles surgiu essa necessidade. Que eu vou fazer com esse punhado de papel? Como é que eu vou gerenciar essa coisa desse tamanho aqui de uma forma barata, com eficiência? E daí surgiu a ideia, né, de se criar o Odontoeb. E aí foi mais adiante, né, Gerdau? Porque aí o Gerdau chegava e me falava assim: olha, eu tenho que atender 70 alunos, 80 alunos na clínica e eles têm que passar pelo centro de esterilização. E como é que eu vou atender 70 alunos e entregar kit e receber kit em 5 minutos? Quer dizer, aquilo atrasava uma hora e meia para Exato. começar o evento, né? E com as orientações do Gerdau, do Betone e dos outros professores da FEAD na época, né? Nós começamos a desenvolver o Odontoeb, que hoje é o sucesso que está aí. Ô Bruno, e o que que você acha que mudou dessa época do Odonto Web para hoje? Assim, como é que vocês foram mantendo o sistema atualizado? Porque a odontologia ela tem demandas hoje que ela não tinha naquela época. Como é que vocês foram fazendo para se atualizar e ter um sistema que até hoje é o mais atual mesmo do mercado, que melhor atende às demandas? Nós temos ainda o Gerdau e o Betone como nossos consultores também, então nós estamos ligados com essa linha tecnológica, a evolução da odontologia, né, através deles, né? Então eles nos transmitem as necessidades atuais do mercado e a gente vê no mercado o que está precisando e logo a gente aplica essa atualização nos nossos sistemas, né? Nosso sistemas foi feito, né, baseado nesse entendimento de que a gente tem que evoluir constantemente. Então a gente entrega várias versões, até mesmo os clientes, né, nos reportam algumas ideias interessantes que a gente faz uma análise prévia e adequa nosso sistema aquela ideia que o cliente nos forneceu. Então a gente Entendi. usa esses três pilares, né? O Gerdau, o Betone e o que o mercado nos transmite. Bacana.
Gerdau, o que que você acha que é mais eficiente, assim? O que que você acha que é a maior contribuição? É a economia de espaço, que você teria de guardar toneladas e toneladas de papel, ou a economia financeira? Acho que as duas coisas, né? Que uma está ligada à outra. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás, os sistemas digitais já existiam na odontologia. Sim, O que que eu notava? Sistema prolixo, com dificuldade. A ideia que eu te passei por Curtis e que ele, junto aí com toda a equipe dele, desenvolveu foi um sistema mais intuitivo. Aonde que no próprio celular o aluno vai ter ali os cadernos com as áreas da odontologia, com as disciplinas, ah, que e tudo legal. intuitivamente ele vai colocar. E a principal, vamos dizer assim, pegada que a gente teve aí é a certificação, né, Alexandre? Por quê? Como eu tenho uma ficha digital, eu preciso, como é que eu vou certificá-la? E a certificação por biometria do aluno, do professor e do paciente fechou o cerco aí. E aí, hoje, por exemplo, a gente sabe, a justiça, por exemplo, está toda digital. Mas Pois é. naquela época não era. Então a gente quebrou um Uhum. paradigma para o próprio conselho, para o próprio odontologia. No início tomamos pedrada, claro, com certeza, mas todo mundo está indo para esse caminho hoje. Pensa hoje, por exemplo, a nossa faculdade Arnaldo. A gente tem um campus pequeno, super enxuto. Eu precisaria, para 19 mil pacientes que estão hoje cadastrados no sistema, qual o espaço? Pelo menos uns 80 metros quadrados para guardar essas fichas. Que loucura. Isso é uma sala de aula. E procurar isso depois, Exatamente. manualmente. É. E mais além de tudo isso que foi feito, a gente transmite as imagens hoje, as radiografias, as tomografias para o sistema DICOM que cai na ficha do paciente. Não precisa levar a radiografia nem trazer. E o nosso sistema lá hoje, dentro da faculdade, é operacionalizado desse jeito. Desde a marcação do paciente, a radiologia, o sistema de aquisição das imagens e o aluno vendo isso aqui no celular. Ele não precisa de ter um aparelho de raio-x, não precisa de ter um filme, não tem onde guardar, tudo isso digital. E com uma certificação com garantia de procedência do material. Tá, na sua realidade lá na Faculdade Arnaldo, você falou que teria uma sala de 80 metros quadrados cheia de papel, No mínimo seria isso. no mínimo. É, Quanto que você acha que não ter isso traz de economia financeira, por exemplo? é um ganho absurdo. E eu Até não. porque, você imagina o seguinte, eu lembro na Newton Paiva, fui coordenador lá, a gente tinha uma sala imensa, tinham 4 funcionários lá dentro só para separar ficha, para as clínicas. Fora um outro problema que aconteceu com a gente durante a pandemia, fomos a primeira faculdade a voltar. Por quê? Porque a qualidade que a gente tinha ofertado lá e também as fichas digitais minimizou o risco de contaminação, Verdade. né? Então, Então, em várias situações, a vigilância teve comigo nessa semana, né? Uhum. Eles até utilizaram o nosso espaço para fazer essas oficinas de fim de ano. E, cara, quando chega lá e vê aquele digital, ninguém acredita. Fala, puxa vida, vocês estão fazendo isso aqui. Não, a gente está fazendo isso aqui há 13 anos. É Não é de verdade, hoje, é né? verdade. Hoje a gente está fazendo isso aqui numa condição muito melhor que lá atrás, mas a gente está fazendo isso há 13 anos. e assim, a economia ela é direta e indireta, né? Porque as Com pessoas elas certeza. pensam, por exemplo, no custo da não impressão do papel. Ou seja, a economia é direta por não imprimir. Sim, Mas como você falou, você teria que ter 4 funcionários, com aí certeza. você tem o salário, você tem o deslocamento, você tem o Os arquivos vale-refeição, você tem tudo isso. físicos, Aí você tem também, no caso de um imóvel alugado, o aluguel do metro quadrado isso, correspondente a esse valor espaço, agregado. assim como IPTU, assim como vários outros custos. E a deteriorização do papel. Sim, De anos em anos, você tem que ir lá, ver se está de boa qualidade, ver se deu cupim, ver se deu algum problema e reimprimir tudo de novo. E a questão da LGPD, porque Claro. pela com certeza, é isso que eu ia LGPD falar. você tem que ter o arquivamento disso por 20 Exato. anos, né? E Nossa hoje com o Senhora. sistema de nuvem, É. isso aí ficou barato, ficou E a fácil, rápido, né? biometria dada pelo paciente, pelo aluno e pelo professor certifica que a partir Certificou. dali ninguém mais mexe. É, O sistema ele deixa lá até o é, íconezinho que vocês têm ali, o verdinho ali, né? Dando como exatamente, certeza exatamente. que aquilo ali agora está certificado. É, É diferente do uma papel. vez certificado, não se modifica mais. Quer dizer, está garantido o Exatamente. conteúdo e a informação que foi gerada ali, né, Geraldo? Ainda tem aí tem um ganho acadêmico absurdo. Você sabe o que que é? Imaginemos o seguinte: eu pego um aluno para fazer um trabalho de conclusão de curso, uma tese, alguma coisa, uma dissertação, né, uma monografia, e eu quero fazer uma análise estatística de quantos pacientes foram atendidos, quantas extrações foram feitas, por exemplo, quantos dentes siso foram extraídos entre 2022 e 2023, entre 17 e 27 anos do sexo feminino. Eu jogo no sistema,
daqui a pouco tá lá, ó, o resultado. Sai um gráfico lá de pizza ou de torre lá É. do jeito que eu quero, com todos os resultados. Então, em É. termos de ganho acadêmico, é absurdo também. Além do ganho acadêmico, também tem a geração de relatório para a diretoria, né? No Claro. caso de faculdades privadas, por exemplo, os acionistas eles querem ter relatório dos gastos, Hoje mesmo a gente defeito da lançou o gestão. sistema aqui, ó, o quanto foi feito de atendimento. Pois é. Oscar, me diz uma coisa, assim, a gente está falando sobre as funcionalidades desses sistemas. Uhum. Eu queria que você me explicasse quais são os sistemas que a Sofex trabalha hoje, que tem esse uso acadêmico, e qual a função de um por um. Porque eu imagino que a gente esteja misturando, né, as funcionalidades de todos eles, então só para quem está escutando a gente entender o que cada um dos sistemas faz. Na verdade, o sistema original é o OdontoWeb, OdontoWeb. esse que o Gerdau disse que já 13 anos, né? Como 13 passa anos, rápido, hein, 2010. Gerdau? Puxa vida, passa 13 muito anos. rápido isso. 13 anos o OdontoWeb. E a partir do OdontoWeb foram surgindo outras necessidades, igual o Bruno Sim. falou, né, de evoluir o sistema. E aí veio o SteriLink, que faz todo o controle do processo de esterilização. SteriLink é Isso é sensacional. um problema, sempre Sim. foi um grande problema, né, para os cursos de odontologia, Não, né, e Geraldo? Você até pode principalmente falar isso imagina o melhor, né? seguinte, hoje eu faço a guarda dos instrumentais dos alunos, Uhum. que é muito dinheiro. Com Eu tenho lá certeza. 500 alunos, fora pós-graduação, instrumentais ficam sob a minha guarda. Se tiver extravio, eu tenho que pagar, eu, a instituição. Nossa, sério? A guarda é minha. Então, com o sistema e com o desenvolvimento dos kits que a gente desenvolveu, é praticamente zero a perda disso aí hoje. O controle é quase que absoluto, né, É. Geraldo? Inclusive Só tem você um erro pode. humano, né? Não, o É o erro único humano problema. esse não tem como É. você eliminar. Sim. Mas o sistema tem, inclusive, através de codificação, com QR, você pode monitorar em qualquer tempo, em qualquer momento e remotamente, inclusive, né, Geraldo? Sim. Até de casa. É. Você pode controlar onde que está aquele kit com instrumental, em que situação encontra, se está esterilizado ou não, apto, ou se já venceu a esterilização, além de melhorar a dinâmica, porque num curso de odontologia, você tem, igual o Geraldo falou, 500 alunos, imagina essa massa de aluno entregando material no centro de esterilização, esperar a esterilização e depois retirar para poder ir até a clínica. Né? O movimento humano é muito grande, isso é um fluxo muito grande, isso demanda muito tempo. E o SteriLink veio exatamente para resolver isso. Inclusive, você deu a ideia até na época de colocar totens, né? Foi. Né? Para poder facilitar. E hoje o que nós temos você pode instalar 4, 5, 6 estações para poder fazer recebimento e entrega, para poder ser exatamente muito rápido, né? E temos um ganho acadêmico muito bom nessa área aí, sabe qual que é? Biossegurança. Vou te falar por quê. Porque hoje eu consigo monitorar meus alunos. Eu sei o que está esterilizando, se a esterilização venceu, se venceu, ele tem que retirar e fazer de novo. Então eu tenho um monitoramento sobre o aluno. E no papel eu não conseguia fazer isso. Eu vou fazer um adendo aqui também, porque o SteriLink, além de ser um processo, ser um sistema, a gente trabalha em cima dos processos da esterilização. Então, a gente, quando instala o SteriLink, a gente modifica o processo de forma a maximizar a eficiência daquele grupo. Né? Então, o SteriLink não ataca só no sistema, só na gestão da esterilização, mas ele ataca também no processo. Uma métrica que nós fizemos, eu não me recordo em qual faculdade, mas nós vimos que havia um gargalo na entrada de materiais. Levava-se 5 minutos por aluno para se registrar o material e identificar aquele material. Por aluno. Por aluno. Não, isso é eternidade. Com tá o doido. SteriLink, esse tempo caiu para 30 segundos. Nós realizando essa métrica, então o ganho foi enorme e eliminou-se esse gargalo lá nessa faculdade. Me responde um negócio. Eles comentaram, obviamente, os benefícios do SteriLink. Queria que você me falasse um pouquinho do processo, assim, como que funciona. O que o sistema faz para que a gente consiga reduzir esse tempo? Olha, ele otimiza a entrada de materiais. Hoje, o aluno ele entrega um kit Tá. na entrada da CME. Esse kit já é identificado.
O aluno se identifica no sistema com a impressão digital, Foi é por digital. tudo Então, biometria. então não tem como ele falar que é do outro, não Não tem tem como ele como ele fingir que foi, falar. não foi, não tem nada disso. Isso. Então, ele utiliza a biometria, o operador valida aquela entrega com a biometria dele. Então, esse pacote, esse kit já está dentro da CME. E aí a gente sabe quem entregou e quem recebeu. E a hora que isso ocorreu, o dia que ocorreu. Então, eu tenho todos esses dados ali registrados no sistema. Internamente, a CME, o operador vai definir qual autoclave ele vai utilizar para esterilizar e vai carregar, fazer a carga da esterilização. E nisso ele vai identificar todos os pacotes que vão entrar naquela carga. Se a carga foi bem sucedida, ele vai iniciar o processo, esterilização, esse processo acaba, ele vai retirar, ele vai ter que validar novamente a retirada. Então a gente sabe a entrada, em que processo, em que parte do processo esse material está, e uma vez retirado esse material da autoclave, ele vai direcionar para o escaninho daquele aluno ou para um endereço, ele vai endereçar aquele material para armazenagem. Então, ele vai ficar um tempo na armazenagem até o aluno ir retirá-lo. E na processo de retirada é a mesma coisa. O aluno identifica, o operador já sabe quais os materiais do aluno estão esterilizados, ele vai no escaninho ou na parte do aluno referente ao aluno, retira aqueles materiais, o aluno valida, o operador valida e está pronto o ciclo de... Então, pelo que eu estou entendendo, o Kurtz falou que a única forma de erro é o erro humano. Mas com o sistema a gente consegue, inclusive, identificar qual foi o erro Sim, humano. sim. É. Com o sistema, a gente, quando há erros, são erros de manipulação, são erros internos, é falha de algum operador ou falha de algum aluno tentando burlar o sistema. Entendi. Né? A gente já viu alguns erros desse sentido e Má são fé, né? detectáveis. Sim. Entendi. Uhum. Isso nos levou, inclusive, a colocar no Sterilink, tem Gedal, a identificação por câmera. Por câmera. Sim. Então, quando o aluno ele tem o cadastro, esse cadastro é integrado ao sistema da faculdade, e quando esse aluno chega para entregar ou retirar, a primeira coisa que o operador que está dentro do centro de esterilização vai ver é a fotografia do indivíduo. Quer dizer, ele está com o monitor aqui, abre a foto do aluno, quer dizer, ele visualmente ele já sabe se aquele aluno é aquele mesmo, além da identificação biométrica. Quer dizer, tem dupla verificação, dupla O único segurança. jeito de errar que é humano que é o seguinte, é ele entregar o material de outro aluno e aqui ele, aluno, não conferir com o material de outro e levar embora o kit. Ele vai pegar lá, entregar. Mas ele leva embora o que ele entregou. Sim. Então o erro foi antes. Não, eu tô falando o seguinte. Ele errou em casa, ele não errou na faculdade. Não. Eu imagino o seguinte, eu, Gerdau, cheguei com um kit burlar, lá, né? kit Burlar 1. Sim. Entreguei o kit 1 lá, que é o kit de dentística. A gente determinou vários kits hoje. Beleza. Entrou na esterilização, passou, fez o fluxo, foi pro lado limpo, foi guardado nas caixas. Eu, Gerdau, volto do lado de lá, aperto, coloco minha biometria e falo assim, quero meu kit 1. Na hora de buscar dentro da caixa, que são duplas, então cada caixa tem uma dupla, pega a do Kurtz. Então, o kit 1 do Kurtz e me entrega. Deu baixa como fosse o kit meu. Eu recebi como fosse meu, mas levei o do Kurtz. E o meu vai ficar lá dentro. Entendi. Uma hora vai achar. Que hora que você errou? Opa, peraí, então vou lá, vou buscar. É isso que acontece. Mais do que isso é praticamente E o impossível. sistema permite identificar isso. É. Acontece Sim. essa falha, ou essa burla, vamos assim dizer, mas o sistema permite a identificação. Assim que for detectado que aconteceu Com certeza. isso, você é só rastrear, você vai Não, é descobrir o que fantástico. É aconteceu. fantástico isso. Isso aí. Aí você me perguntando sobre os produtos, então o Odontoeb foi o pioneiro, faz a gestão acadêmica, né, vamos Sim. assim dizer, com todas as pastas que dentro da odontologia, e isso vai se aprimorando cada vez mais. Depois nós viemos com o Sterilink e, aproveitando de uma outra indústria que nós tínhamos, nós incorporamos o sistema de tráfego de imagens, né? Porque é muito comum até hoje, né, Gerdau? Sim. O dentista detecta alguma coisa no dente do paciente, fala assim, ó, faz uma radiografia para mim e depois você me traz. Hoje as clínicas radiológicas já enviam essa imagem por e-mail.
Mas é por e-mail. O nosso sistema é integrado direto, né? Como acontece É lá isso aí. na Arnaldo e nas outras universidades. Faz-se a radiografia antes do aluno ou do paciente sair da sala de radiografia e chegar na cadeira, a imagem já está lá no prontuário dele. A radiografia já está lá, ou a É, radiografia ou a tomografia, outro né? grant importante aí também são as fotografias, né? As Porque hoje, com um bom fotografias. celular, você faz foto de boca do mesmo jeito que você fazia com a câmera, por exemplo, com um filtro close-up, um macro, Exato, é. uma lente macro. Ou, Hoje não. ou melhor, né? Hoje, dependendo do iPhone que você tem aí, Exatamente. ele é muito bom. verdade. Então, você consegue também incorporar essas imagens no template do sistema, da ficha do paciente. Então, você guarda a imagem e a radiografia ali dentro. Antes era meio desesperador, não era não? Era. Eu sou de uma época que a gente usava slide, né? Os diapositivos chamados. Diapositivos. Aí, você imagina o seguinte: você fez uma linda cirurgia. Eu fazia 3, 4 batidas, né? Lá com a câmera que eu tinha uma Dental 2 da Canon, sei lá como é que era. Muito bacana, mas você não sabia o que estava lá. Aí imagina aquela melhor radiografia mais importante do processo, ali a fotografia, você perde ela. E aí, cara? Aí já era, tem que Já fazer era. outro. Agora não, você tá ali, puxa, fiz, não ficou legal, não faz de novo, vem cá, puxa aqui, tem sangue, não tem, vamos fazer, olha, a sutura aqui apareceu, aqui tá dando, colocou espelho, deu sombra. Então, realmente, hoje você tem uma qualidade de outro mundo, né? E a partir daí, né, quer dizer, então, Odontoeb, o Sterilink, o Odontoeb é gestão acadêmica, o Sterilink, o processo de esterilização, o sistema de circulação, de tráfego de imagens em formato cru, né, original, quer dizer, Sim. são imagens originais, Sem perda, né? né, sem perdas, e a partir daí, com a evolução da odontologia e da própria estética, né, nós estamos para lançar no ano que vem, né, em meados do ano que vem, o Facial Map, que vai ser uma ferramenta que vai realmente Vai para estética, então, vai para é, ROF. é a HOP, né, a harmonização orofacial, mas É, o interessante é que muito profissional da área da odontologia está migrando, né, sim. o Gerdau, para Isso aí isso, né? é uma coisa interessante, né? A gente tem que ter até um cuidado para falar, mas essa odontologia agora já saiu da boca há muito tempo, né? Eu, como coordenador de curso, por exemplo, eu tenho dentro da minha grade hoje a harmonização orofacial na graduação. Não é que o aluno vai fazer a harmonização lá, ele tem que entender O que bases é, né? biológicas, entender mais de anatomia e principalmente conhecer as intercorrências. Mas, pra você ter uma ideia, se você chegar hoje num primeiro período lá, tiver 50 alunos dentro de sala e perguntar quem está ali por causa de Hoff, provavelmente a metade vai levantar a mão. É mesmo, já É, está é. nesse patamar. Tá. E em outro detalhe, vários alunos de outras áreas, biomedicina, até da própria medicina, migrando para odontologia, porque na odontologia eu consigo mostrar o antes e o depois. E na medicina eu não posso fazer isso. Então, o antes e depois na odontologia, a medicina está procurando fazer isso também. Até não sei por que que não fazem, né? O porquê que o conselho não quer. Porque o grande lance hoje, você vai ver, puxa, como é que eu estava e como é que eu vou Do ficar, ponto de vista né? estético, isso aí é Então, na fundamental, né? estética, a função da estética é essa, né? E o Facial Map, numa versão mais aprimorada, que já está projetado, nós vamos trabalhar com a inteligência artificial. Então, na inteligência artificial, vão acontecer duas situações com o Facial Map, né? Uma que seria uma ferramenta que permite o profissional prever como pode se tornar aquele procedimento estético. E numa segunda etapa, com o banco de dados, aí nós vamos trabalhar as imagens com a inteligência artificial para trazer um resultado em média global de um banco de dados muito grande. Quer dizer, então a tecnologia está assim maravilhosa. E aguardem, o ano que vem, Facial Map está aí. Aí, já pensando aí, eu já pensando lá na frente, Facial Maps, vamos trabalhar digital e robótica também, que ainda está na odontologia hoje, porque Alexandre, hoje a gente consegue tranquilamente o que fazer com maldade, fazer com uma câmera dentro da boca, né? E aí eu posso usar ou uma impressora 3D ou uma fresadora com até 3, 4 eixos e pegar um bloco de porcelana e transformar num dente, né? Sobre o Facial Map ainda, a gente fala muito Uhum, sobre a estética, né? uhum. Mas na conversa com o Betone, ele me falou que era possível também, por exemplo, fazer um scan da minha boca, todos os meus dentes, eu já adulto, e aí utilizar o Facial Map depois para simulações e para repor
dente que eu posso perder por um É acidente, ou exatamente o que o Gerdau imperfeições. está É o que eu falando já tô bacana. falando, pra gente falando. É exatamente Eu vou isso dar um aí. exemplo para vocês agora aqui. Um paciente meu que teve um carcinoma, que teve que ser removido 4 dentes dele, a pré-maxila praticamente toda, até a área de incisivo, Uhum. base de cigomático. E o que a gente fez? A gente escaneou a boca dele antes de fazer a cirurgia. Que legal. Então eu fiquei com como é que ele era antes. E agora está sendo feita uma prótese baseada no que era a boca dele. E dá pra dar melhoradinha também, né? Dependendo. Sim. Mas se botar do jeito que tá, parecido, né, já é, né? Já é um. É, Já está então assim, fantástico. essa previsão, essa digital, ela já faz parte da nossa vida. É o DNA da odontologia hoje, né? Exatamente. E agora, eu queria até te fazer uma pergunta, porque conversando com alguns profissionais, na questão do ROF, da harmonização orofacial, existe a questão da analgesia, né, Uhum. de se anestesiar. E existe uma questão aí que nem todos podem fazer anestesia. O dentista pode fazer anestesia, não Pode, pode? e tem Não tem hoje, uma questão dessa? porque na verdade quando fala analgesia pode ser inalatória também, né? Que é só cheiro, né? Que nos Estados Uhum. Unidos, por exemplo, todos fazem, né? Mas estou É dizendo muito prático. anestesia mesmo, porque quando você vai extrair um siso ou qualquer Sim, coisa, você claro, vai lá, claro. mete um agulhão lá É, atrás e bloqueia é o mais queixo venoso. Aí eu dele. acho que é a parceria, né? E aí, Cotis, eu vou te falar uma coisa que eu sempre pensei. A gente tem que parar de dicotomizar de um lado a odontologia e do outro lado a medicina, né, cara? Na verdade é uma coisa só, É né? uma coisa Uma só. coisa só. Até um professor antigo de Bauru, muito amigo da gente, lá dos anos 80, 90, que o professor Mondelli, esses dias colocou no Instagram dele, falando uma coisa que eu sempre pensei e vou brigar por isso, que seria a medicina facial, a medicina bucal. Porque nós somos médicos de cabeça. O cirurgião bucomaxilo, na verdade, é um É, cirurgião de cabeça e pescoço, né? a odontologia, o problema é que foi muito para o lado estético, pensando em termos de restauração e essa coisa toda, mas a realidade, a gente trata patologia. A cárie é doença. A doença periodontal é doença. Sangramento gengival leva a vários e vários comprometimentos com outros órgãos do nosso corpo, com doenças sistêmicas. Ontem mesmo eu tinha uma aluna minha de Ouro Branco falando que estava tendo muito problema de parto prematuro e de perda de bebê lá, né? Por quê? Aí como a gente começa a entender, existe uma relação direta entre doença gengival, doença periodontal, né? E que a maioria desse pessoal, principalmente de zona rural, que tem menor poder aquisitivo, vão ter, e esses bebês. Então, aborto espontâneo, bebê de baixo peso, parto prematuro, tem relação com o boca. Para vocês terem uma ideia do tanto que. Então, eu acho que essa inter-relação tem que ser até no nome. Concordo, Né? A gente vai concordo. começar a pensar diferente. E a medicina também caminha para uma pegada estética. Os médicos mais famosos, ou pelo menos os que têm mais espaço na internet, na mídia hoje, são profissionais cujo atendimento ele passa de alguma forma pela estética. Nutrólogos, Sim. médicos do esporte, dermatologistas também, com uma série de outros procedimentos. Então, Biomédicos. Cirurgiões plásticos, né? então, assim, a saúde, ela necessariamente reflete na estética e vice-versa. É. Então, é natural esse movimento, mas claro que as duas ciências elas devem manter o foco que elas sempre tiveram, independente disso também. E aí, aproveitando esse gancho seu, né? Não posso deixar de dizer que aí entra a Sofex, né? Com o Exato. Facial Map, que é a primeira parte do sistema, e depois vai ter o Body Map, né? Aí nós vamos Sim. já trabalhar com o corpo Corpo inteiro inteiro. para atender as outras áreas Eu também. queria trazer exatamente para isso. Se é o interesse da Sofex, a médio prazo, também auxiliar esses outros profissionais da medicina nesse tipo de abordagem. Sim, isso já está programado, né, Bruno? Já A está gente projetado, já está dentro do já tem projeto, um do projeto. escopo, junto com o pessoal da engenharia de software, já está trabalhando nesse sentido, porque olha para você ver, começou com o ROF, né, com a Uhum. harmonização. Sim. Aí alguém nos chegou e falou assim, mas isso aqui serve para dermatologia, porque o Claro. indivíduo tem uma pinta aqui, Sim, claro. né? Essa pinta é um câncer, não é câncer Dá para de mapeá-la, pele, né? dá para É, mapear e é. você pode, do ponto de vista não só é, de extirpar um problema, uma doença ou de uma patologia, mas você pode ter o antes, o depois, olha, Claro. resolveu. Então aí nós já partimos para poder atender dentro do projeto do Facial Map tem a versão Body Map, que é o Bruno, e um corpo inteiro. negócio bacana também, assim, é a simulação, né? Porque pode escanear, legal, que bom, tá lá a boca escaneada, a gente pode fazer uma boca idêntica ao original,
mas o sistema ele permite simulações, né? Então, assim, então o Uhum. paciente, por exemplo, até no caso, sei lá, de um preenchimento, ele pode escolher 3, 4 versões e ver qual que lhe agrada mais. Porque beleza, estética É muito pessoal, né? é pessoal, é subjetivo. Então essas simulações, às vezes, elas podem ajudar também a. Isso foi planejado antes do sistema? Ou é algo que vocês foram desenvolvendo e foram À entendendo? medida que a tecnologia foi avançando, né, com a chegada da inteligência artificial, embora que é o nome inteligência artificial hoje, mas na verdade ela já existe há muito tempo dentro da computação. Nós já trabalhávamos na área da cardiologia, com interpretação e reconhecimento de padrões de imagem e ajustes nas imagens, nós já fazíamos esse processamento digital que, na verdade, é uma inteligência artificial. O que mudou daquela época para agora? Mudou-se a capacidade de armazenamento de informação e a velocidade de processamento. Então, antes você não tinha muito espaço, era muito caro, o espaço digital era caro, e os tempos de processamento, né, de navegação, eram tempos muito morosos. Hoje, você piscou o olho, você tem na hora, você entra num chat GPT aí ou qualquer coisa na hora, o pessoal te responde na hora. E a gente foi obrigado, né? Não é obrigado, mas entendendo que o mundo caminha para nesse movimento, incorporando no sistema. Jedi, como é que você imagina o uso do Facial Map na academia? É mais agregar valor, né? E quando você fala do Facial Map aí, ou qualquer coisa que seja, o problema que nós temos hoje é que o nosso aluno hoje, ele é visual e digital. Foi-se o Concordo. tempo que colocaria um aluno dentro de sala, ficar 1 hora e meia falando e projetando slide. Vão estar todos dormindo ou então no celular. Então, hoje tem um trabalho interessante da Universidade da Disney que fala que o aluno dispersa agora com 20 minutos. Então, você tem que dar o recado em 20 minutos e Ele passar por uma coisa chamada metodologia ativa. lá na Disney, né? Porque aqui no Brasil eu acho É que até menos o pessoal tempo, tá indo né? muito nisso, né? É. Então, assim, se você imaginar 20 minutos, o que eu preciso fazer para poder encantar esse aluno? Metodologia ativa. E isso aqui é metodologia ativa. Ver. Não é supor e nem olhar. Aqui é pegar, é fazer, é pôr a Ver mão. acontecer, né? Ver Exatamente. acontecer, né? E isso para o paciente também, num consultório de estética, isso também é importante, porque o paciente chega lá, não adianta o esteticista, o Não, dentista não chegar e falar, adianta. ó, eu vou aplicar um produto aqui, vai tirar a sua ruga daqui, você vai ficar bonitinho, porque eu vou melhorar. Mas se você mostra alguma coisa de como ele pode ficar e dar, inclusive, a opção, não, isso assim não vai ficar bom, aqui vai ficar melhor, né? Essa interação tecnológica com o procedimento médico, ela é fundamental, ela é E a fantástica, odontologia né? já fazia muito isso, né? Já. Odontologia já é um curso prático, né? Você põe a mão na massa, você atende o paciente. Então, o que a gente fez foi aumentar mais isso. E tudo que vier de tecnologia, como todos os sistemas digitais que a gente está falando aqui, só vão agregar mais valor. E você acha que essa simulação ela acelera o processo de aprendizagem? Porque, por exemplo, como é que antes de você poder simular um resultado, você podia aprender com o seu erro? No Eu acho. paciente, né? Exato. E Eu acho agora que, você consegue aprender com erro na sim, simulação. eu acho que facilita o entendimento. E até para mostrar as intercorrências, né? A gente teve vários cursos agora com as cabeças, né, que vêm dos Estados Unidos, né, que são os pacientes, né, cabeças De humanas mesmo, cadáver, de né? De cadáver, cadáver. e a gente disseca para esses meninos, mostrar para eles os acidentes anatômicos, o que ele pode, o que não pode fazer. Isso é muito melhor do que 1 hora e meia assistindo uma aula, Ah, lógico, com entendeu? certeza. Ele pôr a mão, como é que é a textura? O que eu tenho que fazer? O É tanto que eu pôr a tenho que mão na puxar. massa, né? É o que eu Literalmente é falo. pôr a mão na É quando massa. eu pego um laser, por exemplo, vou fazer uma gengivectomia, né? Uma cirurgia estética na gengiva. Quanto de força que eu tenho que aplicar para aquele laser cortar? Eu tenho que pegar. Então a gente faz isso como? Em peças de mandíbula de porco, por exemplo. Então a gente vai lá e treina. Então ali ele já Legal. tem a noção da textura, E veja, né? veja como é que a inteligência artificial pode entrar nisso, com todo esse trabalho que você tem feito com laser, né, dessas aplicações, isso formando-se um banco de dados grande,
Isso vai te dar condição lá na frente de você minimizar esse teste, vamos assim dizer, porque você já sabe que o resultado já deve ser mais ou menos aquele ali. Tem uma universidade ou faculdade, se não me engano, chama ACTA, ela é na Holanda. Eles criaram um simulador, Curtis, Uhum. digital, mas é uma caneta nossa, um motorzinho que você Uhum. pega, mas é todo digital. Uhum. E aí você vai para um modelo digital e você vai fazer um desgaste no dente digital, sem encostar. Entendeu? Entendi. E aí, se você sair fora do padrão, que é o normal ali, de um procedimento padrão, de um POP, vamos dizer assim, ele vai falar, vai corrigir, faz de novo, não é assim não, É um cara. simulador. É um Igual um simulador. simulador de direção de É autoescola. exatamente, é um simulador de direção de odontologia. Legal. E aí o que você está falando, isso tudo é integração com o digital, né? Exatamente. E aí é onde a Sofex entra, né? Com a colaboração do Gerdau, do Betone e de outros professores, amigos nossos, né, Gerdau? Mas Uhum. sempre eles nos coordenando, o Gerdau e o Betone, de como nós podemos melhorar cada dia mais os nossos sistemas, né? E nós vamos brindar aí o público, esse grande público profissional da área de estética com o Facial Map o ano que vem. Bacana. E eu queria perguntar um negócio para vocês dois, que eu acho que é interessante. Quase todos ou todos os sistemas que a Sofex desenvolve, eles podem tanto ser utilizados na universidade quanto depois na clínica odontológica. É estratégico de vocês isso? O aluno ir se acostumando com a tecnologia já na universidade e depois ele poder levar isso para o consultório dele? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o quão complexo é vocês criarem sistemas que tenham essas duas aplicações? Aí eu queria que cada um de vocês respondesse uma, podem ficar à vontade. É estratégico, sim, né? Nosso intuito também com o OdontoWeb foi esse, né? É, treinar aquele aluno, né? Aquele aluno vai se habituar com o sistema Sim, e possibilitar ele, né, na hora que ele se tornar um profissional, de manter o uso do sistema já está treinado. em seu consultório. Sim, isso é uma questão estratégica E o que Facial já Map é a foi mesma pensado. coisa. O Facial Map já é mais voltado para a parte, digamos, profissional, Perfeito. porque sim, existe o capítulo dele, né, já estamos agregando o capítulo dele para a área acadêmica, até para atender a requisitos do Gerdau, O Jardão não ia mas ficar sem o Facial Map não, de jeito não, nenhum. não, já Que Ele isso? foi o primeiro que Que cobrou. Eu isso, falei assim, não. agora já tem o curso, tem que ter, É, coloca aí. é então 13 anos esperando, não é agora que O vai ficar de fora laboratório é de lá. jeito nenhum. A faculdade é o laboratório. Com o certeza. aluno vai ter um primeiro contato na academia e sim, né, a hora que ele estiver no ambiente profissional, ele tem a ferramenta completa em Legal. mãos. E qual que é a complexidade? Porque eu imagino que o uso de dia a dia de uma clínica e os de uma universidade sejam muito diferentes. Primeiro, eu quero saber se eles são tão diferentes assim. E segundo, como é que vocês conseguiram planejar um mesmo sistema que tem esses dois usos e que tenha um nível de satisfação dos usuários tão grande quanto o de vocês? Eu vou usar de uma comparação para ficar fácil de entender. Nós projetamos e criamos um navio, né, Tá. que é para atender uma universidade, né? E depois que você cria um navio, você cria um quarto desse navio, né, que seria uma parte do sistema para atender o dentista, um profissional ou alguém da área de estética. Ela fica muito simples porque o núcleo está pronto, né? A área acadêmica, ela tem as pastas acadêmicas com as especialidades, todas as especialidades lá, tem o controle de esterilização. Isso num consultório odontológico não acontece, né? Porque às vezes o indivíduo ele é especialista em periodontia, por exemplo, só. Não vai interessar odontopediatria, cirurgia, não vai interessar para ele. Então, você pega só aquele pedacinho do programa, tira um quarto desse navio, né? Um Customização, pedacinho, né? e customiza, e aí vem o OdontoWeb Pro, que é para o profissional, Legal. né? E aí se incorpora a parte de gestão, porque no consultório odontológico, o que é importante para o dentista também? Ter o controle do paciente, os dados demográficos e geográficos, ter lá registrado a receita médica que ele deu, o histórico clínico daquele Sim. paciente, né? E quanto de material ele gastou,
para saber quanto que ele pode cobrar ou fazer um orçamento. Então tem a parte de gestão do consultório que isso não está na parte acadêmica, porque isso a faculdade já tem um outro sistema muito grande que controla isso aí, Entendi. entendeu? Gerdau, me fala uma coisa, ainda existem faculdades hoje que não fazem uso da tecnologia, ou que fazem, mas fazem parcialmente, que ainda não usam esses... Enfim, como é que é o mercado hoje como um todo? Você está falando da sua experiência, eu quero Sim, saber como é que o mercado funciona em relação a isso. eu acho que o curso pode até me ajudar, mas aqui em BH nós temos hoje 20 faculdades de odontologia. Quantas que tem o Odontoeb? Nós temos 10 faculdades, Metade. metade. Porque Isso aqui, sim, porque é uma capital, né? sim, e aqui foi incipiente o processo, lá Foi onde começou. incipiente, Mas começou. em outros locais aí? Em outros locais ainda é pequeno a utilização, Mas porque o... você tem que quebrar um paradigma, né? Tem. O Gerdau falou isso muito bem. O indivíduo está acostumado no papel, está acostumado naquela sequência, e você entrar com um sistema revolucionário e que depende da própria secretária ter noção de saber mexer num computador ou alguma coisa básica, quer dizer, quebrar aquele paradigma. Nós É, tivemos a visita do MEC, os avaliadores do MEC, que tem um ponto focal, e vem mais um normalmente, que foi a nota máxima que a gente tirou agora. Parabéns, E inclusive. isso, muito obrigado. Isso ajudou muito, né, o Estado Digital. E olha que veio um professor, que é até amigo nosso, que é o Tiago, da Universidade de Pelotas, ele tomou um susto quando ele veio aqui na Universidade Federal, Mas e o Sterylink, né? por exemplo, que traz toda essa economia e que traz essa segurança para a universidade, que reduz o tempo? Ele é muito ou pouco utilizado ainda? Porque assim, sendo muito... Ele é pouco utilizado, vamos ser sinceros, ele ainda é pouco utilizado exatamente porque ainda alguns centros universitários, ou os centros universitários de uma forma geral, têm que entender o quanto de benefício o sistema vai trazer para eles em termos de espaço, de economia, de gente, tempo. de tempo, de É. certificação, né, E de aí entra o controle, né, gancho Gerdau? da gestão de pessoas, né? Que a coisa mais difícil não é ser um coordenador do curso, não é fazer o acadêmico, não é ali montar uma ementa. O difícil é a gestão de pessoas. É para ele entender o então quanto que é importante ele trabalhar daquele jeito, quebrar o paradigma. Porque imagina, no consultório dele ele faz um papel, ele chega lá e fala, puxa, mas aqui eu vou ter que aprender o digital. É o que está acontecendo com a odontologia digital e robótica. Os professores mais antigos estão ficando. Se eles não entenderem e começarem a saber escanear, não precisa nem saber escanear, não, porque eu acho que escanear provavelmente vai chegar um ponto que nem nós não vamos fazer, vai ter um técnico para fazer isso. Vai saber operacionalizar e fazer o quê? Desenhar, conhecer os sistemas, quais são os sistemas abertos. Tem que saber, cara. É tecnologia. Agora, é interessante que, em contrapartida estuda é de quebrar o paradigma, a nossa observação é o seguinte: uma vez nós implantamos o sistema, aí acabou. O sistema ele passa a ser absoluto. O pessoal Claro. é igual você disse com o seu amigo de Pelotas que teve Sim, aí. Não acredito. é. Então, a ferramenta ela é tão fantástica, tão fabulosa, que uma vez implantada, ela está estabelecida. É porque ela realmente é Isso é mais ou maravilhosa mesmo. menos igual em. Eu comecei a trabalhar com laser em 89. Eu sou o vovô do laser no Brasil hoje. Pega os livros de história, você vai ver o É o grupo nosso lá. professor do laser E no Brasil. aí, Legal. você imagina em 1989, 90, a gente usando uma luz para ajudar a cicatrizar. Hoje está fácil. Todo É. mundo sabe que funciona. Mas em 90, um dia fui dar um curso numa universidade, não vou falar qual, e tinha um professor, eu não vi. A hora que eu passei, ele falou assim: ah, vem os meninos da luzinha ali, né, que vão cicatrizar uma afta em 4 dias, que normalmente é 4 dias que cicatriza. Ou seja, até em tom pejorativo, né? É Pois mais é. ou menos o que está acontecendo aqui. Exatamente. Jordão, então assim, eu fico assustado com a conclusão que eu cheguei. Mas então a gente pode dizer que ter esse nível de tecnologia numa faculdade hoje ainda é um diferencial para a faculdade? Com certeza, Que com loucura, hein? certeza. Que é isso? Com certeza. Até porque, o que está acontecendo hoje com o ensino? Aí eu não estou falando de odontologia, não, estou falando de ensino no Brasil. A pandemia mudou e quebrou paradigmas de novo também. Também. A gente achou que não conseguia trabalhar no ensino à distância.
isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, e virar uma aula. E o aluno está assistindo. E a pandemia nos fez aprender a ferro e fogo que isso tinha condição de ser feito. Com isso, obviamente, é claro que os grandes grupos, o que eles fizeram? Puxa vida, então agora vamos colocar X% do custo no EAD. Isso aqui simplesmente antecipou o que ia acontecer em 10 anos. A gente fez em 1. O custo diminuiu, mas obviamente a gente perdeu a pessoalidade, né? O negócio ficou impessoal. Presencial, né? E aí entra a história. Como que eu vou levar um aluno hoje para uma faculdade que eu quero que seja presencial? É. Eu tenho que ter um diferencial, tem que ter um encantamento. Como é que eu encanto? Levando tecnologia. Por exemplo, eu tenho na grade lá hoje, odontologia digital e robótica. Eu sou a primeira faculdade, eu acho que junto com, se não me engano, Santa Catarina, a montar uma disciplina de teleodontologia. Legal. Até a nossa, não sei se era ministra, a Ana Estela Haddad, de saúde digital, ela tem um cargo, né? Acho que é ministra, né? Tem a ministra. Ela é a mãe disso aí, lá na USP. E a gente conseguiu ser a primeira faculdade. Tanto que o ano que vem vai ter um congresso da ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, aqui em Belo Horizonte. E nós vamos lá falar o nosso expertise, já de 4 anos, Legal. teleodontologia. Mas, puxa vida, o que é teleodontologia? Não tem telemedicina? Eu não posso fazer uma consulta online? Claro. Por que eu não posso fazer na odontologia? Verdade. Então, se você chega para mim, Alexandre, e fala assim, ó, eu tô com uma dor assim, 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 assado. Não, Alexandre, você precisa levar, por exemplo, uma imagem, uma radiografia. Você já ganhou uma consulta. Você já vai com a imagem. Olha para você ver, o custo de translar, levar uma pessoa para um lado, para o outro, isso aí, cara. Tempo. Tô dando um exemplo, né? Mas Claro. tem aí tem uma O capilaridade universo é absurda. muito grande, né? Absurda. É. Então, é o que eu tô falando, a gente tem que aproveitar essa tecnologia, aí entra tudo que você fez em prol Mais esse da punhado de coisa que ainda sociedade. tem, né? É isso Mais aí. esse E punhado de sempre coisa há para mais. vir. E quando você achar que isso aqui tá bom, já não tá mais não, você tem que ir lá mais outro lá na Hum, frente. A coisa é muito É rápida. assim, Bruno? É Muito desse jeito. É A isso. mudança é muito Geral. rápida. E a gente fala muito também sobre a economia, né? Que os sistemas geram, mas indiretamente eu acredito que eles também gerem ganho financeiro. Eu vou te dar um exemplo. A gente já entendeu que o uso dos sistemas da tecnologia acelera o processo de aprendizagem. Com certeza. Então você forma profissionais melhores. Esses profissionais melhores aumentam a avaliação da faculdade ou da universidade no MEC, o que faz com que possíveis alunos de odontologia vejam aquela nota maior e tenham mais interesse pelo curso. Sim, E a faculdade a médio prazo, né? claro. Obviamente isso não é uma coisa de um ano para o outro, porque precisa se formar essas turmas. Mas a faculdade a médio prazo nem consegue enxergar, mas esse uso da tecnologia faz com que ela fature mais e capte mais alunos. Sim. E vou te dar um exemplo clássico disso aí. A gente tem visita de várias faculdades para ver o sistema rodando e ver o que a Legal. gente fez de diferente. Uma das faculdades que teve agora, que está com a primeira turma de odontologia rodando, é Ciências Médicas. Ela tem 70 anos de existência, né? É um curso de referência Brasil Sim, na área de medicina. Se eu tiver um filho hoje que passar na federal e passar lá, se eu tiver condição de pagar, ele vai para Ciências Médicas. E aí a gente transferiu muito dessa tecnologia para ele. Hoje eu tenho, para você ter uma ideia, 24 procedimentos operacional padrão dentro do nosso curso. Ou seja, o aluno ele sabe que o POP 21 é X. Está tudo pregado. Eles olharam para aquilo e falaram, cara, vocês estão lá na frente. E no dia da inauguração do curso deles lá, o presidente da FELUMA, que é a Fundação Lucas Machado, né, o Wagner, ele citou que ele quer que o curso de odontologia dele esteja igual ao nosso daqui a um tempo. Então, cara, só aí fecha com chave de ouro que o legal. trabalho que a gente está fazendo, Arnaldo, né? Eu queria te fazer uma pergunta também, Vamos lá. assim. A gente tem, obviamente, na universidade, a gente fala com alunos que são jovens, que são antenados com a tecnologia, e com professores que, por estarem no ambiente acadêmico, também vão se atualizando e vão tendo que se adaptar. Mas qual que é a preocupação da Sofex com esses profissionais mais antigos? Vocês têm investimentos na usabilidade dos sistemas para facilitar que essas pessoas que ainda não tenham esse hábito com a tecnologia consigam assimilar de forma mais fácil? Mais ou menos o seguinte: alguém que trabalha sem o sistema de vocês, que já tem 20, 30 anos de formado, ele consegue se adaptar com facilidade, trazer isso para a realidade dele? Consegue. O sistema foi feito para ser usável, é para ser fácil de ser usado.
Isso é uma preocupação de Essa é a vocês. preocupação nossa, a Ah, questão que da bom, que legal. usabilidade do sistema, né? É ter a experiência do usuário aplicada no sistema. O usuário tem que fazer um prontuário, né, que ele fazia em papel de forma rápida num tablet. Então, o aprendizado é muito rápido. Acho que você pode colocar a palavra Né? intuitivo, Intuitivo. porque eu vejo ele o é tempo inteiro, ele é intuitivo. quase todo touch. Ele é Ele quase intuitivo. não escreve. Né? Hoje o aluno, o profissional, ele vai fazer o preenchimento de um prontuário, são vários cadernos ali, ele faz no tablet. Né? O que você tinha lá, um calhamaço de 10 folhas para preencher, você preenche tudo no tablet. E já são campos já pré-definidos. Né? A gente teve esse cuidado de trazer o que há de melhor dentro dos procedimentos odontológicos e implantar no sistema. Então, hoje, o aluno, ele clica e seleciona o que ele vai fazer, ele não tem que escrever. Isso aí, inclusive, foi obra do um dos Beethoven, né? requisitos do Gerdau na época. Do Gerdau. Ele falou: ó, o sistema tem que ser intuitivo, o indivíduo tem que pegar aqui, não tem que explicar Esse nada. menino ele vai tem estar que com o saber, celular tem que dele, ele saber não Mas vai foi outro fazer. problema também, né, Jardel, pra ele resolver. Muito problema, Que muito doideira, problema, né? não foi fácil. Só ver. Mas como Mas desenhou uma hoje coisa tá legal, fácil, né? Mas foi o Gerdau, lá há 13 anos atrás, 13 falou anos assim, atrás. cara, bicho, eu quero um negócio que o cara vê no celular, no smartphone aqui, ele resolva pelo smartphone. Eu falei, você tá querendo que a gente passe o elefante no buraco de agulha, né? Você Mas lembra que conseguimos, a né? nossa Mas passou a preocupação- manada inteira. Mas foi isso, o Gerdau chegou com um calhamaço, ó, Foi. eu preciso é isso aqui, ó. Põe isso aí no software, A gente no tinha sistema. uma dificuldade na época que a gente queria, você vê, a cabeça míope, né? Que a gente queria ter tablet para todos os alunos, né? Uhum, Só que, foi. na verdade, cara, todos os smartphones hoje fazem isso. É. Então, todos eles aqui, isso aqui hoje, se eles chegam lá, eles têm o QR Code do sistema, ele já passa lá, né? Joga no sistema dele e já faz. É Ele automático. estuda ele em casa. Mas isso foi uma visão do Gerdau junto a nós. O Gerdau e o Bettoni, uma visão do futuro fantástica, porque há 13 anos atrás eles vislumbraram isso. Eles falaram, e nós, como empresas, desenvolvedores de sistemas, nós compramos a ideia, falou assim, poxa vida, que coisa fantástica, foi um desafio, né? Eu não sei se é visão ou se eles queriam moleza. Às vezes eles só queriam ter menos As trabalho duas mesmo. coisas, as duas Foram coisas. te empurrando o que você tinha que fazer. A visão para moleza. E aí você foi fazendo. Eu acho que a moleza é relativa, porque no fim você acaba tendo que atender mais casos e mais pessoas, né? mas Porque Mas a moleza no processo, porque o dentista ele gosta de ser dentista, ele não gosta de ser um burocrata e ficar trabalhando com o verdade. processo. Mas é exatamente por isso mesmo, porque o dentista, ele gosta de ser dentista, pôr a mão na massa. Então, não poderíamos ter desenvolvido um sistema que ele ia perder a maior parte do tempo mexendo no preenchendo, sistema. né? Em Não é- termos de não é- míope, o dentista é míope e tem uma, assim, no sentido de biossegurança. Aquilo ali, quer dizer, tem que ser 100%, segurança é 100%, né? Tem que ter. E aí, 100%. você com um sistema desse, Alexandre, você consegue praticamente não manusear papel dentro de uma clínica, né? Que beleza, né? Você pega teu tablet aqui, seu celular, passa um filme desses de Magpack, né? Você vê o filme ali e ali você vai fazendo. O coach, mas só ainda sobre esse dentista que já tem mais tempo de formado, assim, porque o nosso público ele é basicamente são alunos de odontologia e dentistas. Uhum. Um dentista de 60 anos que esteja assistindo a gente tem a clínica dele. Eu posso afirmar que se ele souber usar o próprio celular, ou seja, se ele tiver a facilidade do uso de um iPhone, ele vai conseguir usar o sistema com tranquilidade? 100%. 100%, porque as ferramentas do sistema, elas também foram baseadas nas ferramentas do smartphone, ou seja, aproveitando toda aquela manipulação do smartphone. Então, se o indivíduo sabe usar bem um smartphone, seja para mandar um WhatsApp ou para poder tirar uma fotografia, ele vai saber usar o sistema. É intuitivo. 100%. Não vai ter dificuldade nenhuma. Mesmo se tiver, não vou dizer 60, até com 70 ele vai dar conta. Sou eu, né? 60, pô. Isso aqui toma formol, rapaz. 61. Toma formol aí. 61. Ele tá mentindo a idade para mais para dizer que os procedimentos estéticos da odontologia funcionam. Pô, quem dera, hein? Isso aí tem um amigo meu que diz o seguinte, que se perguntarem a idade para você, é exatamente o que você está falando. Se eu falar assim, ó, eu tenho 40 anos, eles vão pensar assim, não, mas o cara tá velho pra caramba, né? Se eu falar que eu tenho 92, eu falo assim, poxa, mas ele tá conservado. bem, né? Tá voando.
É por aí, é desse jeito. Pessoal, e vamos falar um pouquinho de futuro, assim. O que que vocês acham que a tecnologia ela precisa trazer? E eu quero que todos me respondam, mas eu queria começar com o Gerdau, porque ele veio 13 anos atrás e ele te deu uma lista Sim. de tudo que teria que ser desenvolvido Uma para lista não, um facilitar. livro, né? Eu estou sendo gentil, Tá né? sendo Eu tô, Educado, né? Educado. enfim, talvez uma série de listas com tudo que tinha que ser feito para que a vida, enfim, para que ficasse mais seguro, para que fosse mais econômico, para que fosse mais rápido, mais prático, o que originou o que a gente tem hoje. Jordal, se você tivesse que trazer uma lista hoje para pensamento futuro, o que que você acha que é esse futuro da tecnologia na universidade? O que que você acha que falta? O que que tem que ser desenvolvido? Do que tem que ser desenvolvido aí, Oscar, você interrompe, por favor, e fala o que que vocês já estão fazendo? Eu vou aproveitar as ideias dele agora Por aqui. favor, vamos lá. É tanta coisa, né? Minha cabeça, eu tô em 380 volts full time, né? Bem, dá para fazer coisa demais. Eu acho que o principal aí, Alexandre, a tecnologia ela vai avançar. Sim, Com chat GPT hoje, com inteligência artificial, com metaverso, a gente está viajando, né? Até demais no digital. Mas eu acho que o principal que na nossa área que o aluno tem que ter e a tecnologia tem que nos ajudar é ensinar para ele base biológica. Porque o que que acontece hoje? A maioria dos cursos de odontologia ou de qualquer área, eles pegam a parte básica do curso e colocam no ensino à distância. Me desculpa. O brasileiro, ele não está acostumado ainda com o ensino à distância. Nós não somos coreanos. O coreano vai fazer, mas nós não somos. Então, como é que eu vou incentivar, através da tecnologia, esse aluno a entender base biológica? Porque se você não entende o normal, como é que você vai saber o patológico? é mais, Esse é o grande problema que eu tenho hoje. é mais ou menos Como é que eu como. planejo? Ele sabe executar, mas ele não sabe diagnosticar. Se ele não sabe diagnosticar, ele não consegue fazer um planejamento. Então, dentro das universidades hoje, o grande problema nosso é essa interface que precisa ser, de novo, direcionada. Podemos usar a tecnologia sim, agora com muita parcimônia nesse sentido, né? Entendi, mas você acha que existem formas de melhorar essa interface mesmo no ensino à distância? Eu acho, eu acho. Porque o professor antigo, qual que é a ideia dele para o ensino à distância? Ele vai fazer uma tela e vai ficar falando. Ensino à distância eu tenho que criar jogos, eu tenho que ter um sistema que eu faça uma interação, porque a gente viu na pandemia, o aluno entrava numa sala lá, por exemplo, digital, eu não sabia se ele estava ou não estava lá. Eu vim dentro de casa, minhas meninas, uma, por exemplo, dormindo e com o sistema aberto. Na hora da chamada, ela acordava de novo e falava que estava presente. Como é que eu encanto quem está do lado de cá? Tecnologia. Você tem que ter estímulo e você tem que ter motivação para que no estímulo ocorra a resposta. Exatamente para não acontecer isso que o Gerdau está falando. A tecnologia pode ajudar muito isso aí, com os jogos, com os quiz, mas é isso aí, é motivação, É. estímulo e resposta. Como é que eu vou Basicamente, ter um feedback de quem está assistindo? Como é que eu vou lidar com isso? No futuro, será que eu vou ter que ter uma câmera lá, essa câmera integrada e eu tenho que estar sentado para assistir? Porque se eu estiver todo escornado lá, eu vou cochilar, eu não vou prestar atenção. Pois é, Então são coisas, né? no OdontoWeb, de certa forma, isso já acontece, porque o fato de nós termos o procedimento digitalizado, na hora que o professor está ensinando o aluno junto a um paciente que está ali, normalmente esse tratamento não se inicia e termina naquele dia, naquela hora. Exato. Então, esses dados são armazenados e eles estão disponíveis tanto para o professor como para o aluno até o término do tratamento, que pode ser uma semana, 10 dias, um mês, e ele tem acesso a essa informação em casa, pelo Smart. É o que o Gerdau nos pediu na época. Falou assim, bicho, eu preciso de um sistema que o professor chega em casa, ele atendeu lá 10, deu aula para 10 alunos, e ele tem que programar o que ele vai fazer amanhã, depois da manhã, semana que vem. E o próprio né? aluno também estudar o caso clínico que ele vai apresentar, que ele vai fazer o procedimento, Exatamente. né? Isso ele consegue. Isso já acontece, quer dizer, esse ensino à distância, de uma certa forma, o Gerdau também foi pioneiro junto ao sistema OdontoWeb.
Porque o sistema hoje permite isso, né? Permite, O aluno faz uma programação do que ele vai fazer amanhã, o professor consegue controlar como que o aluno está está desenvolvendo naquele procedimento, né? Agora, a coisa vai muito mais além, né? Vai muito mais além. O ensino à distância é quebrar paradigma de novo, É né? Eu quebrar acho que a gente tem que paradigma. criar uma geração de professores para isso. O pessoal muito antigo, eu sou um dos, né? Eu trabalho com coisa estática, né? Eu sou da época que eu dava aula, 8 horas de aula teórica e o aluno ficava sentado dentro de sala, assistindo. Esquece isso, esquece isso. Esse público não existe mais. E eu estou vendo dentro da faculdade os melhores desempenhos, tanto que os professores novos que a gente contratou, os últimos 3, desempenho fantástico. A gente contratou uma menina agora para prótese, formou em 2018 e terminou o mestrado agora. Olha que E maravilha. aí a gente colocou, ela ganhou um tanto de coisa lá agora, dos alunos, tá todo mundo encantado, porque ela fala a mesma língua dos meninos. Ela é instagramável, que a gente brinca, né? E é diferente da gente, que a gente faz isso, mas com muito mais dificuldade. Então, com certeza, Alexandre, a tecnologia ela tem que estar embarcada nisso. Eu tenho uma sensação de que quanto mais a tecnologia ela tiver embarcada no ensino presencial, a tecnologia e o digital no Sim. presencial, menor a distância da experiência entre o físico e o online. Com certeza. Né? Porque você trabalha com uma série de ferramentas no presencial e essas ferramentas elas também vão ser utilizadas com o aluno em casa, eu acho que é mais fácil simular a experiência. Porque qual que é o problema, na minha visão, e eu sou um profissional de comunicação, como vocês sabem, do EAD tradicional, que é o professor falando e o aluno em casa escutando. É porque isso já nasceu antiquado. Exatamente. Esse menino, por que que ele não assiste televisão? Esse menino, que é aluno hoje. Sim. Porque a televisão é a mensagem unilateral, do apresentador ou de quem for para você. O YouTube não. O YouTube, enquanto a transmissão ao vivo está acontecendo, todo mundo está assistindo, está comentando. É. E o produtor de conteúdo que está fazendo lá a live que seja, obviamente ele está lendo os comentários, ou pelo menos tem alguém da equipe dele lendo, e dependendo do retorno que os espectadores derem, ele de fato muda alguma coisa naquele conteúdo, ele vai se adaptando. Então, essa geração de alunos que já nasceu no mundo digital, ela está muito acostumada a ser parte integrante dessa produção de conteúdo. Com certeza. Então, o EAD tradicional, que graças a Deus não é o que vocês têm lá na faculdade, ele já nasceu ultrapassado. É. E é claro que a sua filha vai dormir. Com Porque certeza. eu tinha colegas de sala que dormiam no presencial, por que que eles não vão dormir no digital, que é muito mais Você falou fácil? uma coisa aí, eu tenho uma expressão que eu gosto muito, que é o feeling de sala de aula. Perfeito. O feeling de sala de aula é exatamente, você vai direcionar de acordo com o que o público ali está querendo. Eu nunca vou dar a mesma aula, nunca vou dar a mesma aula, no presencial. No digital você não tem o feeling do digital. E aí a hora que eu tenho um chat do lado ali e alguém falando alguma coisa, você vai fazer o que você falou. Eu vou direcionar de acordo com o que o público quer ouvir, Exato. né? E então é isso que a gente precisa entender. Só que eu peguei um professor totalmente de sala de aula e joguei para faz o digital. Putz, cara, é o que está acontecendo aí hoje. É de péssima qualidade. Mas a gente tem uma quantidade, imagino eu, grande de professores que também atuam nas próprias clínicas, Sim. correto? Todos eles, praticamente. Perfeito. Então, esse uso da tecnologia, né, da Sofex, no consultório, na clínica, você acha que facilita que esse profissional, quando ele estiver na academia, ele se atualize, e ele seja um professor melhor para essa nova geração? Você acha que usar a tecnologia no consultório dele ajuda ele como professor também? Com certeza. Com certeza. É um treinamento, né? Acaba É. sendo uma forma de treinamento no dia A a dia. odontologia, a gente tem hoje algumas, vamos dizer assim, classes, né, e prateleiras. Essa turma mais antiga que ficou, ela não vai dar conta disso. Eu não acredito. Eu não acredito que ela vai chegar aí no digital. Ela vai parar. A gente tem que pensar o que está lá dentro da academia para frente, né? É que eu brinco, né? Não adianta eu querer entrar com um laser debaixo do braço no seu consultório, porque você nunca viu um laser, tá? Aqui, você tem que aprender biofísica. Ele vai falar assim, obrigado. É verdade. Se eu tiver um aluno em graduação que ele aprendeu biofísica, ele viu interação da luz, ele viu interação da luz com os tecidos biológicos, e ele viu um laser na graduação, como eu tenho lá hoje, a hora que ele sai, ele quer comprar um equipamento. Não é que ele queira, ele precisa. Exato. Porque Falou tudo, ele precisa. ele aprendeu
que é necessário. Assim, hoje eu acredito que todo mundo aqui tem um smartphone e todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo também tem. Com certeza. O smartphone hoje é uma necessidade. Há 20 anos atrás, não. As pessoas, elas marcavam Era um um horário. telefone celular. Não, e há 30 nem isso. A pessoa tinha. Diz a lenda que as pessoas marcavam 2, 3 dias antes o encontro no lugar numa hora e apareciam, sem confirmar 3 minutos antes. Então, essa necessidade, ela foi criada pelos benefícios da tecnologia. Então, ter um smartphone é prático, é rápido, facilita, e hoje é uma necessidade. Então, eu imagino também que a tecnologia na odontologia aconteça da mesma forma. O aluno que ele aprendeu a usar na academia, ele não tem como fazer as mesmas coisas sem isso, porque ele sabe que é mais moroso, mais trabalhoso, mais caro. Ele sabe disso tudo. E esses profissionais que são mais antigos e não utilizam isso, eu tenho uma teoria que a gente até já conversou sobre isso, eu e o Kurtz. É muito difícil mexer em time que está ganhando, né? Com Ou seja, você tem certeza. um profissional que ele é bem sucedido há 35 anos. Bem sucedido financeiramente, é respeitado, é Profissionalmente. admirado. Aí você vai dizer, aí chega alguém de, sei lá, 21 anos, recém-formado, e vai falar para esse cara que ele tem que fazer o que ele faz bem há 35 anos diferente. Isso é muito complicado. Ele não tem volta. Só que até uma coisa que a gente já conversou também. Só que sempre que existe um avanço na tecnologia, geralmente quem era líder de mercado no segmento antigo, que é quem tinha maior facilidade para se adaptar, quebra. Blockbuster, É Kodak. isso. Exatamente. É exatamente isso. Surge a tecnologia nova, o antigo ele fica obsoleto e ele quebra. Então, assim, é muito inteligente o profissional, mesmo mais experiente, que se adapte à tecnologia, porque esse aí, ele é imbatível, né? Porque ele tem prática, ele tem os anos de mercado, ele já é reconhecido e ele está adaptado ao novo. Esse cara é imbatível. Esse profissional adaptando ao novo é exatamente isso, ele se torna imbatível. É isso que hoje vocês ensinam lá Exato. na faculdade. Ele né? tem que sair eclético, né? E, claro, quanto mais tecnológico ele sair, mais fácil ele vai sair bem no mercado. É engraçado, os nossos alunos, quando chegam no último período, é obrigado, em qualquer grade de faculdade aí, né, como projeto pedagógico, ele fazer um estágio extramuro no SUS. E Tá. aí eu noto o seguinte, quando a gente vai nas prefeituras, os nossos alunos ficam, os das outras instituições eles não querem. E por que você nota isso? Porque ele desembola mais que a gente brinca, né? Porque hoje ele é mais tecnológico, e aí acaba que essa tecnologia desperta, né? Ele tem uma visão mais difusa, mais divergente, não é aquela coisa, né? Muito, vamos dizer assim, pontual. O que eu vejo é o seguinte, é que a modernidade trouxe muito a especialização. E a especialização, ela centra numa coisa só, né? E, na verdade, o bom profissional, que é da forma como o Gerdau aplica lá com os alunos dele, é o indivíduo enxergar o macro. Né? Você não precisa ser especialista no Sim. macro. Você pode ser especialista naquela função, mas você tem que ter a visão macro. Não precisa ser cego para o resto, né? Exatamente. E a maioria dos profissionais, eles são especialistas, né? E a tecnologia permite hoje, rapidamente, né, Gerdau, Sim. o profissional ter a visão macro. Ele tendo uma visão macro, ele vai ter jogo de cintura, ele vai saber o que ele tem que fazer, aonde ele tem que buscar, o que ele tem que fazer. Ele vai ser um profissional que vai ser bem sucedido mais rápido. Eu já viajei aqui, tá? Depois eu vou conversar. Em termos de planejamento. Desse jeito. Em termos de planejamento, o que a gente vai fazer? Sabe por quê? O grande problema que eu estou te falando é diagnóstico e planejamento. O resto é fácil. Execução todo. Você fez uma vez, você vai fazer a segunda. Talvez melhor e a milésima muito melhor do que a primeira e assim por diante. Aqui mesmo, aqui você fazendo isso. Mas aqui, tem o teu feeling para fazer a pergunta, né? Pegar a ideia, é a mesma coisa que a gente precisa na odontologia. Qual que é o melhor tratamento para isso aqui? Quais são as opções? Quem sabe a gente vai transformar isso num digital daqui a pouco, né? Com inteligência artificial, para te ajudar no tratamento. Na verdade, uma mentoria digital. Olha lá, já até criei o nome, né? Tá vendo? Já tá memorizado aqui.
E agora falando um pouquinho sobre, mudando levemente de assunto, mas falando um pouco sobre a gestão nas faculdades, assim. Os cursos, eles têm orçamentos anuais, Uhum. né? Que têm que ser desenvolvidos e tem uma certa flexibilidade ali de onde ir. Quantos por cento você acha que o uso dessas ferramentas que a gente está discutindo aqui traz de economia e o que que pode ser feito extra com esse recurso? Na verdade, se você for colocar hoje, Alexandre, as instituições de ensino elas estão passando por uma fase crítica. Vou dar um exemplo. Tá. Essa semana, por exemplo, a PUC, acho que foi sexta-feira, comprou um leilão que só tinha ela lá como ativadora. Aquele prédio foi de Isabela Hendricks. Uhum. As instituições antigas, elas estão indo embora. Se não me engano, a Estácio também fez uma compra da Newton Paiva essa semana, Isso é tá? novidade. Eu já estou sabendo. Uhum. Bem, então, o que que acontece? Sobrevivência. Isso aqui diminui custo, isso aqui encanta aluno. O principal negócio hoje, pra você chama-se captação. Antigamente eu tinha que fazer um vestibular. Na minha época, era 100 candidatos por vaga. Você passava e raspava a sua cabeça. Você ficava um mês fazendo festa. Ainda tinha a Se festa do passasse na Federal, calouro, só né? pode te dar um carro 0 km ainda, né? É Que era verdade. a praxe aí, né? Centro-Sul de Belo Horizonte era Hum. assim. Hoje, você faz o vestibular, entre aspas, online. Eu sou captado, eu, aluno. O que que eu tenho que mostrar de diferente? Eu acho que é por aí. Não é nem a economia financeira, não. Eu acho que o grant é o diferencial. Economia financeira sabemos que tem, que É, tem, claro. porque hoje não sobra muita coisa, não, tá? Tem faculdades aí hoje cobrando aí R$ 800 um curso de odontologia. O nosso é dois e tanto. Claro que ninguém paga 100% mais. Hoje tem tudo, FIES, ProUni, Brasil Educa Mais, crédito disso, crédito daquilo, desconto, né? Popularizou. E é uma coisa que, assim, eu discuto também, e, assim, é uma questão mercadológica ligada ao governo. Se fosse um país que pensasse mais no público dele, eu teria cursos técnicos de excelente qualidade. Eles tentaram com o Pronatec, não deu certo. Para um público que, por exemplo, na minha faculdade lá, o aluno chega, ele faz de tripas coração para pagar lá, vamos pôr aí, R$ 1.500 por mês, Sim. tá? Só que ele esquece que ele vai gastar lá de 10 a 15 mil reais de material e de instrumental durante o curso. E aí, da onde sai esse dinheiro? Como é que ele compra? E livro, né? Assim, são outras Não, coisas instrumental também. mesmo para ele trabalhar. E aí, como é que ele faz? Será que para esse cara, nessas condições, tiver só um jeito de financiar isso? Ou um bom curso técnico, ou mais de um curso técnico, talvez desse para ele uma melhor condição de mercado lá fora do que ele fazer um curso mais ou menos aqui. 2014, na época que o governo abriu o FIES sem avalista, eu estava na Newton. Eu cheguei a Newton em 2016. Na turma de 2014 tinha 7 turmas daquele ano. Tinha mais de 200 alunos que entraram, ou 300, sei lá, para aquele ano. Aí sabe o que aconteceu? Esses meninos foram se perdendo. Por quê? Não tinha avalista, não vou ter que pagar, então estou indo embora. Iniciava o curso, é um curso pesado, Sim. não tem dinheiro para comprar material, e aí, como é que eu vou fazer? Eu paro, abandono. Aí o Brasil ficou com um buraco para trás, né? Gera dívida, né? Que não foi paga até hoje, É. né? E nem vai Mas ser. aí eu vou fazer um adendo, né? Mas todos eles hoje têm um celular, né? Mas aí é E, o mas, estereótipo do sim, cara hoje, sim, né? mas aonde que eu quero chegar com essa É, minha colocação? Ele tendo o celular, a faculdade disponibilizando a tecnologia, ele vai ter acesso à tecnologia. Então, assim, apesar do instrumental ser caro, ter sim. dispersão em função de não ter financiamento ou do indivíduo não Não, a conseguir fazer o tecnologia, curso, né? ela realmente ela ajuda Mas demais aí. você vai ver que ele tem um celular, ele tem um smartphone. Então, esse smartphone passa a ser uma parte integrante, né, de uma ferramenta, de uma utilização dele num curso. Isso Né? facilita a vida dele, né? Então, é só para Sim, para ilustrar, né? ilustrar como é que a tecnologia ajuda, É. né, apesar de todos essas dificuldades e esses problemas que o Brasil, acho que o mundo inteiro vive O isso problema hoje, do né? Brasil é que a política muda de acordo com o governo, né? Então É. tudo que fez a muda, vamos fazer tudo de novo. Não é assim, né? E para as faculdades é complicado É, isso, porque tem que se adaptar, né? é. Então, ó, você vê a maioria dos os grandes grupos educacionais hoje aí, eles estão na bolsa, né, cara?
Você pega o Cognito, a Amna, é bolsa, cara, 1 milhão e tantos de alunos, 1 milhão e 200 mil alunos, 1 milhão de alunos. Mas existe realmente os grandes grupos, né? Eles estão comprando os pequenos grupos, né? Isso aí é uma coisa normal de mercado que não acontece só nas Todas faculdades, as áreas. acontece em todas as áreas. E o Brasil é um país muito grande, né? E nesse nosso grande Brasil existem várias faculdades menores, né, em cidades de médio porte, que estão funcionando e têm lá seus alunos e que, podendo utilizar da tecnologia, usar produtos da Sofex, por exemplo, vai otimizar, vai melhorar a eficiência, né? Até chegar a um ponto que um grande grupo aglomerado vai comprar, vai inclusive vai valorizar aquela pequena E faculdade, você né? tem um outro caminho que você pode seguir com isso aí também, que eu acho interessante, que é o público, O né? público, Que é as prefeituras, o próprio Estado. exatamente. Porque você imagina uma prefeitura o que ela deve gastar com isso, de mão de obra, de espaço físico, que a maioria são alugados, né? Essa Belo Horizonte inteira aí. Por exemplo, centro de especialidades odontológicas, não sei se são 10 ou 12 aqui dentro da cidade, cada um dentro de um prédio desse aí. Se tivesse com isso aqui, como é que ia ser? Ia ter um custo menor? Com certeza, É, teria, com certeza vai ter um custo Mas, menor. esse é um mas caminho novo. falando também das faculdades menores, que você falou dessas cidades médias até pequenas, tem essa questão da aquisição, né, da captação de alunos que o Gerdau falou muito bem há pouco. Quando você tem um curso de excelência, porque ele acabou de falar para a gente, existem faculdades que cobram R$ 800, É a isso. gente lá cobra mais de R$ 2.000. Tá, então como é que as turmas da faculdade Arnaldo são maiores do que essas turmas de quem cobra R$ 800? Então essas cidades, que são cidades menores, muitas vezes alunos que poderiam estar na faculdade, eles preferem viajar 20, 30, 40, 50 minutos para estudarem ou aqui na capital Ou ou em num cidades centro maior, próximas né? ou no centro maior, em faculdades que eles enxergam como melhores. Então, o uso da tecnologia pode agregar valor, e aí essa faculdade, que na verdade ela atendia os alunos que não podem ou que não querem se deslocar, ela começa a atrair alunos de outras cidades próximas que aceitam fazer esse deslocamento. Então, é um investimento que, na verdade, assim, é por isso que eu fiquei tão assustado de descobrir que o uso da tecnologia ele ainda é um diferencial hoje, porque é um investimento muito barato, É pequeno, que é traz pequeno. um retorno já financeiro e de economia gigantesco E e traz a que, excelência. e que ainda agrega valor institucional à instituição. E cumpre o papel social da universidade, que é o quê? É de pensar o futuro, né? Quem pensa o passado é museu. A universidade Exato. ela tem que pensar para frente. Sim. Ela forma profissionais para o futuro, não é isso? Exatamente, nós temos aí vários exemplos de faculdades em cidades de médio porte que utilizam o nosso sistema e são hoje centros de excelência, É, né? Não só única e exclusivamente pelo nosso sistema. O nosso sistema é mais um é. item colaborador para essa excelência que essas É a universidades brincadeira do têm. Tostines, né? Se é É, fresquinho porque vende mais ou vende é, mais porque é fresquinho. É É isso aí. excelência porque usa tecnologia ou usa tecnologia porque é de excelência? exatamente. Não dá pra gente saber. Não dá para saber, mas é isso que acontece. Gente, assim, vocês estavam falando que o perfil do professor mudou muito, né? E o aluno? Como é que é o aluno de hoje? Como é que era o aluno de 10 anos atrás? Você dá aula há quanto tempo, Jadão? Sem querer ser indiscreto, né? Não, uns 25 anos, né? Mais ou menos. Eu tenho 35 de formato, uns 25. E o que que você acha que mais mudou nesse. Tudo. É outro público. Como a gente falou, é um público mais digital, é um público mais de ver, não é um público de assistir. O unilateral, como você estava falando aí, isso Já não era. existe Não mais. existe Se mais. você trabalhar nesse sentido, você não consegue encantar mais esse menino. É outro público, né? Mas eu acho que tudo é evolução. Do mesmo jeito que a gente lá, 30 anos atrás, comparava com os de 30 para trás, né? Que você não podia nem respirar dentro de sala, né? Tinha um professor em Bauru, por exemplo, que ele entrava na sala e trancava a porta. Você batia lá, não, agora só no intervalo. Vai fazer isso hoje? Os da Tchau, cadeia. da cadeia. É. Então eu acho que, na verdade, isso é uma evolução, né? Agora, nós, professores, temos que evoluir. Ou evolui ou tá fora do mercado. E essa coisa da sala invertida, da metodologia ativa, não tem como fugir dela mais, não.
Se o professor entender agora, se ele ficar lá com a varinha lá batendo, cara, ele não vai bater, vai ter que bater na outra porta. E eles estão começando a entender isso. Não é fácil, tá? Tem áreas, por exemplo, a área do direito, por exemplo, que o pessoal é mais, né? Sim, Aí, formal. cara, formal, aí que não vai fazer mesmo, aí demora muito mais para isso acontecer, né? Odontologia ainda é um curso que tem metodologia ativa já inserido no DNA dela, né? Sim. Mas mesmo assim a gente tem todo dia que dar um choque lá de gestão em cada professor. Opa, peraí, cara, não tá legal desse jeito, vamos fazer desse jeito. E vamos a um laboratório, né? Isso é que encanta, que deixa a gente também feliz de estar lá depois de 35 anos de formado aí, né? Pessoal, e vamos falar um pouco agora sobre o mais importante de todo esse processo, que é o paciente. Como é que o uso da tecnologia impacta positivamente na vida do paciente? Porque tudo que é estudado, tudo que é feito é pensando nisso, né? Gerdau é uma testemunha viva disso. É, Pode é, dizer sobre isso aí, Gerdau. o paciente, você imagina, você acabou de falar agora do software novo aí de Hoff, né? É, exato. O paciente, por exemplo, ele conseguir ver como é que vai ficar, ele ter noção dessa coisa, isso é fantástico, né? Nós, por exemplo, o Odontoeb que a gente está lá, eu consigo mostrar para o paciente o que eu quero fazer, eu consigo ter foto dele inicial e final, eu consigo ter as imagens guardadas. Essa devolutiva é muito grande, né? Em todos os sentidos aí. O paciente ele passa a ter uma informação, vamos assim dizer, privilegiada, porque ele acompanha, ele tem condições, né, com a tecnologia, de acompanhar o passo a passo do que está acontecendo. Hoje é muito comum, você vai fazer uma tomografia Uhum. e o paciente chega em casa, ele pega o computador, ele abre a tomografia. Ele mesmo vai ver, mesmo não entendendo o que É. está ali, mas ele abre, ele tem De acordo com acesso os àquilo ali, códigos de né? ética, as Né? imagens e as Né? fichas são do Do paciente. paciente, exatamente. Então vamos lá. Por exemplo, o OdontoWeb. O paciente ele passa a ter um histórico registrado. Então, se ele vai, por exemplo, para um outro profissional, a chance do outro profissional cometer algum tipo de erro ela é menor. Se, por exemplo, eu tiver uma alergia, isso vai estar no meu histórico. Sim. Então, a chance de A eu, gente de ainda eu... faz isso em letras garrafais em vermelho em cima da ficha. A Legal, hora que você abre, você já bate o olho, ó. Diabético, tá lá, de todo legal. tamanho Então, já. mesmo que eu mude de dentista, ele vai ter 10, 12, 15 anos, sei lá, de histórico meu, e ele vai cometer menos erros e vai entender. Então, isso já é um ganho prático para o paciente, Isso entre vários outros. ficou mais fácil, porque num passado recente, o paciente, digamos aqui de Belo Horizonte, fez um tratamento, fez um canal ou fez Uhum. uma prótese dentária. Daqui 10 anos ou 10 anos depois, ele muda para outra cidade, São Paulo, por exemplo. Ele vai tratar com outro profissional lá. E como é que o outro profissional vai saber da história desse paciente? É. Antigamente funcionava assim: o que você fez, aonde você fez, como Você é que iniciava foi, começando com né? uma nova radiografia Uma de boca nova inteira. anamnese, né? É. E agora, com a tecnologia, ficou fácil, né? Com a permissão do paciente, porque ele tem que permitir, porque isso é um dado do paciente, né? Ele permite que o outro profissional acesse ao histórico dele e com isso ele vai encurtar o processo de anamnese, vai saber e vai diminuir o erro, né? A É. possibilidade de erro, As intercorrências têm que ser menores, ser porque agora menores, vai ser estar mais menores. um livro aberto aí, né? É o caso da alergia que você falou, ele já abrindo ali, às vezes o É, paciente nem lembra de falar que tem uma alergia com à certeza. Novalgina, por exemplo, né? Porque assim, o facial map é muito óbvio, né? Uhum. Como é que ele melhora a vida do paciente. Mas o próprio Starlink, ele reduz, por exemplo, contaminação. Exato, exato. Otimiza todo o processo. A tecnologia, basicamente, ela reduz o risco e o dano, né, o risco de causar algum dano ao paciente. Basicamente é isso, né, em todas as áreas tecnológicas ou da medicina, né, odontologia, o risco é minimizado ao mínimo com o uso da tecnologia, Porque você tem né? um E o controle risco, maior do você processo, tem um né? controle maior de processo, a gente usa a tecnologia num ambiente altamente regulado, né? Então a gente atende uma série de requisitos, né, para chegar nesse nível de tecnologia disponível. Então, o risco ao paciente hoje, comparado a um paciente que fez um tratamento há 20, 30 anos atrás, é muito menor. É muito menor, É. significativamente menor. Então eu estava falando com, até comentei mais cedo, né, que o dentista com muita experiência que se adapte, ele é imbatível.
Ele é imbatível. Mas o dentista recém-formado que tenha uso dessa tecnologia no próprio consultório, mesmo ele sendo inexperiente, ele está muito mais próximo da excelência, né? Ou seja, ele também consegue competir de igual para Ele vai igual avançar mais rápido ao nível de excelência, porque ele tem ferramentas hoje que o de 30 anos atrás não tinha. e consegue É. competir de forma mais justa com quem faz isso há mais tempo, né? Com certeza. Aliás, vai ser uma concorrência cruzada, né? Porque o mais antigo às vezes não usa tecnologia, chega o novo que usa tecnologia, o novo vai ameaçar o antigo. É. O Faço antigo, uma alusão né? hoje, por exemplo, ao Instagram. Né? Hoje é medido o Instagram de um papa desse aí pela quantidade de acessos que ele tem, de seguidores. Que na verdade o que que é? É a tecnologia, pode ser até em prol do ruim, mas ali, se o cara for bom, ele tem aonde mostrar. É. Né? Eu tenho colegas aí com mais de 1 milhão de seguidores. É um misto da minha área com a de vocês. Ele tem que ser bom na Exatamente. odontologia e no marketing. Não É, adianta só tem um que- dos dois, não. esse viés aí ele tem que fechar, né? Essa interface aí nesse processo. Mas é bacana também o uso das redes sociais pelos profissionais da área de vocês, porque é uma forma mais fácil de alguém mostrar que faz um bom trabalho. Com certeza. E é ótimo que quem faz um bom trabalho tenha mais destaque, sirva de inspiração e as pessoas que o sigam consigam ser inspiradas e desenvolver também em cima disso. Mas até em relação ao marketing, que é o que eu fico mais confortável até de conversar com vocês, o uso da tecnologia ele encanta, como você falou, É. enfim, algumas vezes hoje. E esse encantamento, ele também é um facilitador desse engajamento. Então, um profissional que seja ativo nas redes sociais e que demonstre de forma prática o uso dessa tecnologia, com o facial map, toda a parte de simulação, e o escaneamento da boca, e o escaneamento da face, simulação de preenchimentos no paciente, como ficaria com, sei lá, falando de forma básica, meio ml, 1 ml, 2 ml, enfim. Isso encanta os seguidores e faz com que também ele tenha mais alcance, mais engajamento e, obviamente, isso traz retorno financeiro, né? Com certeza. E isso traz uma segurança também, vamos para um outro lado, é a segurança até jurídica, né, geral? Porque hoje é muito comum, no caso de alguma intercorrência, o paciente mover uma ação contra aquele profissional, Com certeza. né? O fato de você ter esses registros, né, devidamente arquivados Com dentro daquele, certeza. isso aí É. é um... Era a discussão inicial, né? Porque Exatamente. quando a gente foi fazer esse sistema rodar, as pedradas vieram no seguinte intuito. Puxa, mas é digital. E aí, aonde que vai guardar? Peraí, mas não é papel. Como se Na papel você não nuvem. conseguisse, Cadê a né? nuvem? Cadê essa nuvem? Cadê Na esse época iCloud? não tinha iCloud, nem né? Google, né? iCloud da É. vida. Que iCloud que é esse e tal? Se, na verdade, o sistema de biometria é mais seguro, né? Se analisar em mais. tudo que a gente faz hoje, você vai no médico, biometria. Você vai no avião, biometria. Você vai no tudo, Mas no biometria. convênio médico é biometria. Então, é o que a gente, na verdade, a gente estava muito mais seguro do que o papel. Com certeza, com certeza. Isso traz a segurança para o profissional, né? O fato dele e essas normatizações que acontecem, como é o caso da LGPD, que obriga o profissional, isso aí não é só da área da odontologia, qualquer profissional manter os registros do paciente ou do cliente, né? Porque na psicologia não é paciente, é cliente, Uhum. armazenados por 20 anos, né? Com criptografia, com segurança de acesso, junto a isso, as regulamentações, igual o Bruno falou, da Anvisa, da Vigilância Sanitária, ela é muito rigorosa. Para nós, empresas, a Anvisa é extremamente rigorosa. Se você não cumprir isso aqui, você não pode vender seu sistema, você não pode aplicar seu sistema. E às vezes a gente conversa com o Gerdau, ou vai lá na universidade, e fala assim, não, isso aqui, vamos fazer um negócio assim para poder atender. Aí chega a Anvisa e fala assim, ó, para fazer isso assim, tem que cumprir isso, né? E nós temos o orgulho, né? A Sofex é uma empresa autorizada pela Anvisa e todos os nossos produtos são regulamentados pela Anvisa. Isso significa maior investimento que nós fizemos, mais tempo que nós Seriedade, gastamos, credibilidade. seriedade e credibilidade. E com a cobertura de um Gerdau, de um Betone, das universidades que eles representam,
isso nos coloca no mercado numa situação confortável em termos de ser uma empresa séria, com produtos reconhecidos e com produtos certificados. A certificação da Anvisa ela é um reconhecimento do trabalho que vocês fazem, nada mais. É uma constatação de que, de fato, o sistema pode e deve ser utilizado por esses profissionais. Exatamente. Mas eu tô com uma dúvida, assim, que é porque eu sou da teoria de que nada acontece por acaso. Perguntar para você, Bruno, esses profissionais que eles foram citados, que eles são celebridades digitais e que eles são donos de clínicas muito bem-sucedidas e que eles têm uma presença digital forte, eles usam a tecnologia? Com certeza usam. Todos Hoje, eles. todos eles usam. Para você ter um engajamento grande, você tem que atender um público grande, que hoje é um público que demanda tecnologia também. Então, se eu quero agregar valor, agregar algum conhecimento a um público sedento por tecnologia, eu tenho que entender e tenho que usar a tecnologia. É bacana porque às vezes o jovem dentista, ele tem muita vontade de ter o resultado desses profissionais que hoje são celebridades, né? Resultado em seguidores, resultado financeiro, Uhum. e eles se inspiram muito nisso. Mas eles talvez não saibam ou não se preocupem tanto com esses caminhos, né? Ou seja, o investimento primeiro em educação, porque são todos ótimos profissionais, esse investimento em tecnologia, o investimento na formação, de procurar uma boa universidade, e depois todas essas atualizações, porque eu tenho certeza que a cada novo passo que a Sofex, enfim, que o mercado dá em relação ao futuro, esses caras que são de ponta mesmo hoje, eles vão se adaptando, né? E eles vão seguindo juntos. Com certeza. Isso aí é obrigatório. Você está falando da utilização da tecnologia. O Gerdau acabou de citar um exemplo. O uso do Instagram, por exemplo, é É, tecnologia, né? é. Aquele profissional atendeu N pacientes, registrou o sucesso dessas intervenções e ele usa do Instagram para divulgar o trabalho que ele É fez, ali que ele né? mostra, né, os É ali que ele resultados, mostra o resultado. exatamente. E para mostrar o resultado, ele precisa, atrás dele, a tecnologia para esse registro. É onde a Sofex entra, para E além, auxiliar esse profissional. e não só para o registro, para o resultado, né? O resultado, Porque, exato. porque ele precisa da tecnologia para chegar ao resultado, porque por causa, como a gente falou, das simulações, enfim, de todas as ferramentas que ela traz. Depois ele precisa da tecnologia para mostrar o resultado e também para a captação desses pacientes, né? É a captação, porque igual você falou, investimento primeiro em educação, depois ele tem que investir no consultório dele, ele não é conhecido ainda, E ele esse tem que, aluno né? hoje, putz, ele já sabe que a graduação é o início de um É o processo, é o primeiro comecinho, né? O ciclo. primeiro Ele vai ter degrauzinho. que ir para uma pós, né? E aí ele vai se direcionar. Dentro de uma cidade igual Belo Horizonte hoje, um dentista clínico ele não sobrevive, nem em convênios. Ele tem que ter uma pós, Para você né? ver a importância da educação, né? E da tecnologia junto com É, ele. com Você certeza. simplesmente abrir um consultório odontológico, igual você está falando, ele não vai sobreviver, né? Pode ser com E as sorte, mudanças, talvez por ele exemplo, você vai, né? pega a ortodontia, aparelho, né? Você pegar um aparelho tradicional, né? Os aparelhos mais antigos, todos eram todos de ferro, né? Aquele É, metal, tal. Aí ferrinho colocaram para os cá, brackets colados, né? E agora tá os Invisaligns aí, os ortolines da vida, que são placas, né? Que na verdade depende para tudo daquilo ali depende de uma tecnologia digital ali para você conseguir fazer os movimentos prévios para desenhar as placas, que era um negócio que você fazia medida com os fios, com os arames, com os elásticos, né? Hoje não, você consegue através de plaquinha. Toda semana você troca, coloca outra. Claro que eu não vou resolver todos os problemas, Uhum. mas é uma nova tecnologia embarcada. Se eu, ortodontista da velha guarda, eu não embarcar nisso aqui, eu estou fora do mercado daqui a pouco. Pessoal, assim, e sobre a profissão, é impressão minha ou esses novos profissionais, obviamente os que chegam a ser profissionais de excelência, nunca ganharam tanto dinheiro quanto hoje em dia? Pergunta prática, assim. O dentista que ele é um profissional de excelência nisso, que hoje está em alta. Alguma vez os dentistas já ganharam mais dinheiro do que hoje? Olha, Sinceramente. eu acho que sim, eu acho. Na verdade,
Primeira coisa, nós temos um problema sério no Brasil, né? Eu tenho 390 mil dentistas no Brasil. Belo Horizonte tem mais faculdade que a França inteira. Se eu for um dentista no Canadá ou nos Estados Unidos, eu vou falar em milhões de dólares por ano. No Brasil, mesmo sendo de alta excelência, eu tenho uma competitividade muito grande. Em qualquer lugar. Então, assim, os dentistas antigos aqui ganharam mais dinheiro, ganharam muito menos, porque é lei de oferta e procura. Quanto mais dentista estiver disponível, né? Então, esse é um problema. Agora, é claro que eu vou ter os expoentes. Esses, claro, vão ganhar muito dinheiro. Mas a realidade, ela não é essa mais não. Eu entendo que a média, como você falou, talvez tenha diminuído. Sim. Mas já foi possível em algum momento ganhar tanto dinheiro quanto esses expoentes hoje estão ganhando? Eu acho que, Não. assim, existem dentistas hoje, eu conheço pelo menos meia dúzia, Uhum. que eles têm salário de jogador de futebol de altíssima performance. Vamos dar um exemplo prático. Na ROF, por exemplo. A gente tem alguns Ok. ícones aí na ROF, né? Tem um que está aí que é claro que ele está fora da curva. Não, sim, né? mas isso, na minha visão, isso nunca foi possível. Não, Você ter não aqui no foi. Brasil, por exemplo, um dentista que tire R$ 500.000 por mês. Isso nunca foi possível. Foi. Foi? Foi. E quando que isso foi possível? Quais eram os tipos de procedimento? Os E grandes como. avatares aí dos anos 70, anos 80, aí você É, pega um Olímpio Faisal, por exemplo, ele tinha uma ilha. Odontologia. Né? entendi. Ou seja, são Porque, épocas diferentes, né? são épocas diferentes, a concorrência, vamos Era assim muito dizer, menor. profissional era menor, né? E era, com certeza, era um excelente profissional, porque Quando eu, aí é a é, excelência que vai Claro. trazer o resultado econômico. Porque não é só na odontologia, isso é na engenharia, nós há como 40 engenheiros, anos na sua atrás, área de marketing, é exatamente isso. Você é um bom profissional, você é bem informado, a sua chance de sucesso e de ganhar Muito dinheiro é maior. muito maior. vou te dar um Né? exemplo. Eu entrei na faculdade em 85. Fui fazer Itaúna. Sabe por quê? Eu fiquei 3 anos aqui, ou 2 anos por aí, tentando passar na PUC, na Federal, que não passei. Só tinha duas opções. Era um Qual que vestibular, era, né? isso, qual que era a terceira opção? Cidade próxima. Itaúna, cidade próxima. Hoje, dentro de Belo Horizonte, tem 20. Então, é que eu te falo, eu tô lotado. Não é odontologia, não, em todas as áreas. Eu acho que o grande problema nosso aí é muita gente no curso superior e sem condições de estar dentro dele. Sem condições de operacionalizar o Na processo. verdade, Né? houve uma socialização, né, É. do meio universitário. Essa socialização diminuiu o nível de excedência, inclusive até com a questão do EAD, aquela questão É, do professor ativo, né, e da falta de adaptação desses profissionais e dessas faculdades também. porque Então, existe o sonho, né, de estar fazendo um curso de excelência, um curso de alto nível e ficar rico. E ainda tem outro detalhe, né? Quando você é um dentista de consultório, você tem que ser administrador e gestor também, né? É Não é só dentista, complicado. né, cara? Você não é só fazer, você tem que e fazer. marqueteiro, É, tem que E ser um tem que RH, marqueteiro ganhar, também. RH, RH. Você tem que entender financeiro. isso, financeiro. Você tem que saber que tem uma depreciação, que aquele consultório ali não é seu, que você tem que ter um dinheiro no caixa depois para trocar, com a hora que ele ficar velho, porque se você entrar no banco e for pagar juros, você já aumentou seu gap do processo. Então são coisas, né, que não é todo mundo que aprende. A E faculdade hoje atua de alguma forma, auxiliar o aluno a aprender isso? eu tenho uma disciplina que chama Orientação Profissional 2, que ele vai fazer no 8º período, que ele está faltando só um semestre para sair, ele vai fazer um business plan. Ele vai montar um plano de negócio. Ele vai aprender depreciação, custo, o que é o INSS, como é que faz, mas isso é uma faculdade, Isso né? é Isso não é fantástico, né? comum. Via de regra é o padrão de ensinar o cara a trabalhar e não sabe nem, ele não sabe o que é um compressor Ele quando ele vai lá formou, fora. entrega o É, diploma e pronto, né? foi o que eu aprendi. Nada disso. Foi aprender com a dor lá fora, né? Mas o interessante é isso, que a excelência traz o resultado, né? Então, aquele aluno que entra numa faculdade, então já começa por aí, quer dizer, você procura uma faculdade de renome, ou que tem uma boa imagem, uma boa representatividade no meio profissional, que ela é boa. Então, você já tem um ponto positivo. Se o aluno é um aluno dedicado, que estuda, que dedica, que está
moderno, né? É um aluno que vive o nosso mundo de hoje. A hora que esse aluno sai e vai ter a sua vida profissional e com orientações exatamente como essa que o Gerdau disse no 8º período, de entender o mercado, não só a profissão, mas entender o mercado, a chance desse profissional ser um profissional de excelência e ser um top é muito grande, né? É muito grande. Agora, isso não cabe para todos, mas isso não é só na odontologia, isso é na Qualquer área, engenharia, na qualquer área. medicina, em qualquer área, A né? medicina é a mesma coisa. Ensina ele a ser médico, mas não ensina a ser gestor, né? Ô, Gerdau, e que conselho você dá para um dentista que queira ir para a área acadêmica hoje, alguém que quer se tornar um professor e um bom professor? Assim, qual que é o passo a passo que você acredita que esse profissional tem que tomar? Primeiro é o gosto, né? Querer ser, né? Porque ser professor é árduo, não é? É melhor ser dentista, é mais fácil, né? Muito, ainda mais hoje. A gente brinca com qualquer coisa que você fala para um aluno hoje é pedrada, né? Então tem que gostar. E claro, tem o envolvimento técnico aí, ele vai ter que fazer um mestrado, né, um doutorado, ele tem que trabalhar mais aí essa parte acadêmica dele nas instituições para conseguir ir para o mercado. Oferta de emprego nessa área tem, porque tem uma quantidade de faculdade aí hoje, né? E tem vamos dizer assim, uma rotatividade grande de professores. Mas o que que diferencia hoje um bom professor? Já que o acesso à educação ele está mais socializado, né? A pessoa ela pode fazer uma graduação, pode fazer uma pós, talvez um mestrado. Tirando essa parte estritamente curricular, o que que vocês acham hoje que faz com que esse profissional, que ele queira ir para a área acadêmica, se destaque dos outros que estão tentando também? Eu acho que para ele o principal, vamos dizer assim, a vantagem para ele aí é o marketing direto, tá? Professor, né? Tá? Você ser um doctor ali, um professor da área, acaba que você vai trazer aluno para o teu consultório, né? Sim, E talvez desculpe, um paciente para o seu consultório, talvez um paciente mais gabaritado e sabendo que está tratando com um professor, que ele vai ter que pagar um pouquinho mais pelo resultado. Pela experiência dele. Esse marketing direto, ele é muito importante para gente, na nossa área. entendi. Eu não preciso sair no Instagram porque eu sei que meu paciente vai chegar. Como que ele chega? Normalmente através de indicações. Ah, não, mas ele é professor, esse cara que deve ser melhor que o outro. Ele pode até não ser, mas por ele ter aquela expertise ali de ser professor, ele vai receber esse paciente. Os alunos têm parentes e os dentes dos parentes dos alunos doem, né? Com certeza, dos amigos, dos próprios alunos, Essa aí né? é Dos boa. próprios alunos, né? E daí por Essa é boa. diante. E aproveitando isso que nós estávamos falando dos profissionais, né, que, como Gerdau e você falou, que o médico ele recebe um diploma e vai trabalhar, Isso. aí vou defender a nossa classe de engenheiro, porque eu e o Bruno, nós somos engenheiros, dizem que os engenheiros são os melhores administradores, né, do que os próprios formados em administração. E sabe por quê? Uhum. Porque dentro do curso de engenharia você passa 5 anos só fazendo uma coisa, resolvendo problema. E é Entendi. verdade, nós passamos 5 anos resolvendo problema. Por isso que nós trouxemos essa capacidade de resolver problemas para a Sofex. Entendi. Nós resolvemos problemas. Isso. E Entendeu? verdade, e Ô, resolve mesmo. ô Bruno, e assim, como o profissional da área da odontologia, ele não tem esse. Aliás, não dizendo que não tem, na maioria das universidades e faculdades, ele não é treinado para ser um gestor. Você acha que essa adaptação sistêmica, o uso da tecnologia, ele ajuda esse cara nesses gaps também? Eu acho que ajuda, acelera. Ele vai ter que passar por um processo de adaptação, mas acho que acelera, a tecnologia acelera esse processo de adaptação para ele ser um bom gestor ali. A tecnologia vai Estimula, né? propiciar, Estimula. estimula, e a tecnologia vai propiciar ferramentas ali para ele. Mas você não acha que é mais fácil gerenciar uma clínica, onde o próprio sistema que você utiliza diz o próximo passo que você tem que tomar? Ah, com Porque o certeza. sistema, ele é um passo a passo para que você consiga rodar aquilo. Tem um método, né? Tem uma Então, metodologia, tem um fluxograma a ser seguido. você acha que o sistema trazer, vocês dois, trazer esse fluxograma, não ajuda esse profissional que não foi treinado pela academia a ser um gestor? Com certeza, porque Ajuda, além de ser intuitivo, né, Bruno? Uhum. O fato de ter um fluxo, ele sabe que ele precisa fazer isso, o próximo passo é aquele, o próximo passo é aquele, o próximo. Ele não precisa, talvez, nem pensar muito. Isso aí é uma coisa ruim da tecnologia, é isso, porque a tecnologia acaba
fazendo com que a mente de qualquer pessoa fique um pouco preguiçosa, mas em contrapartida, ela melhora a eficiência, ela reduz o erro, Mas não precisar pensar não impede o cara de pensar, não. O não, cara que, muito pelo o cara contrário. que quer pensar, ele pode continuar Aí pensando. aí é onde que vem a excelência, porque o indivíduo que Exatamente. usa a tecnologia, atende um fluxograma, um método e pensa, ele se torna um excelente. Coisa Você que consegue responder uma pergunta? Claro, Ó. com certeza. Gerdau, me fala só uma coisa, então. Em algum momento, você, como coordenador de curso de odontologia, em algum momento, o uso da tecnologia salvou você de uma grande enrascada? Alguma coisa que você não saberia como resolver, mas que por ter aquilo ali, você conseguiu identificar o problema antes e corrigiu? Eu especificamente, não, mas a faculdade em si, com certeza, tem um prontuário, uma reclamação. Por exemplo, teve um caso interessantíssimo, isso na época da FEAD ainda, teve uma fratura de um dente durante o curso. E a paciente voltou, obviamente com muita raiva. Como que descobre quem fez? Se fosse no papel, ninguém ia saber. Descobrimos o aluno que fez, o professor que assinou. Aí, na verdade, a faculdade em si, na época, até ela pagou o tratamento. Eu extraí esse dente, fiz um implante e tal. Então, ou seja, garimpamos o processo ali dentro. e resolveram o E problema, resolveu. né? Resolveram um pepino, né? Então, isso aí é fantástico. Eu sou fã número 1 disso aí. Até porque uns quesitos, né, para ser um prontuário eletrônico, né, ele tem que ter a rastreabilidade. É, Isso que o Gerdau falou é rastreabilidade. é. Eu tenho que ter toda a informação do início ao fim do processo, quem fez, que hora, quando, né? Então, nossos sistemas são todos rastreáveis, todos eles. Pessoal, esse é o final da segunda edição do CEOcast. Quero agradecer a todos vocês presentes, dizer que é um prazer ter vocês aqui e convidar os alunos do Gerdau também a assistirem nosso programa, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado.